Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo para batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. Tudo começa com um grupo de exploradores encontrando uma geleira da Era do Gelo, que contém uma garota dentro dele, uma antiga deusa que acabou dormindo por milhares de anos. Os homens ficam confusos e um deles manda alguém entrar em contato com a corte arcana quando a deusa pede para eles trazerem o melhor jogador daquela era para ela. Nesse mundo, os deuses vivem entediados e dão arizes para os humanos, poderes sobre-humanos ou mágicos que os tornam apóstolos e dão capacidade para que possam desafiar os deuses em jogos. Atualmente, pela primeira vez, 3 jogos contra deuses ocorreram ao mesmo tempo, sendo um momento histórico onde pessoas do mundo inteiro param para assistir. Um garoto chamado Fei caminha pelas ruas quando passa por um telão que transmite os 3 jogos. Cada um deles possui vários jogadores que estavam se esforçando ao máximo para conseguirem vencer os desafios. Porém, apesar de todo o esforço, todos os mais de 100 apóstolos perdem ou desistem da vitória, finalizando os 3 jogos sem nenhuma vitória para os humanos. Fei termina de assistir a transmissão e decide seguir o caminho, já que ele também é um dos desafiadores, que inclusive é bem conhecido, porque várias pessoas da rua identificam um apóstolo. O cara vai até um local chamado Filial do Escritório da Ruim da Corte Arcana, onde outros desafiadores o reconhecem assim que chega. Fei é recebido pela gerente Miranda, uma pessoa que ele não via há 6 meses. Os dois entram no elevador e a gerente explica pra Fei que há um ano atrás, uma antiga deusa foi retirada de um solo permanentemente congelado, e ela pediu o melhor jogador daquela era, que com certeza é ele. Fei se lembra do ocorrido, assim como o fato da deusa ter sido levada até a Corte Arcana, por ser um local próximo onde ela foi encontrada. Então Miranda explica que se trata de uma deusa peculiar, porque no passado ela se escondeu durante um pega-pega com humanos, mas pegou no sono enquanto se escondia e tirou um cochilo congelante de 3.000 anos, e ao que parece, ela é o avatar do fogo em forma de dragão. A gerente também explica que a garota é uma ex-deusa que teve seus poderes enfraquecidos, embora ainda seja bem poderosa, e por isso ela não deve ser enfurecida, porque poderia facilmente transformar a cidade em cinzas. Fei pergunta por que eles estão lidando com uma deusa tão perigosa assim, e Miranda diz que no começo ninguém sabia da capacidade dela, mas agora eles querem que ele fique de olho na garota. O cara fica em pânico ao saber que tinha ido até lá para ser vigia de uma deusa. Miranda explica que os humanos ainda desconhecem o motivo dos seres espirituais superiores, os deuses, terem descido à Terra, e por isso eles querem descobrir a razão da deusa ainda estar lá, sendo que ele é o único capaz de realizar essa tarefa. Fei entende que é o mais qualificado, porque o poder dos deuses é grande demais e podem destruir os humanos facilmente, mas como ele possui o Arize, que não morre, é o ideal para lidar com a garota, e Miranda conta que foi a própria deusa que o escolheu. Em seguida, os dois entram na sala onde a deusa estava aguardando, e Fei repara nos milhares de jogos que estavam por toda a parte, observando que ela claramente ama jogos. Então ele pega 2 dados e joga eles para cair nos números que deseja. Miranda estranha como ele conseguiu fazer isso, e Fei explica que basta deixar o lado oposto dos números que deseja virados para cima, e jogar os dados com a força perfeita para darem meia volta. Nesse momento, a deusa aparece e Fei na mesma hora repara a semelhança que ela tem com uma mulher que ele conheceu quando criança. Miranda o apresenta como o melhor jogador, que conseguiu vencer 3 jogos contra deuses, nos 3 anos que se tornou um apóstolo, e conta que ele foi designado a supervisor. Miranda apresenta a deusa que se chama Leolicia, e pede pro cara se apresentar para ela, porém Fei fica apenas paralisado, observando a semelhança dela com a pessoa que ele conheceu no seu passado. As 2 garotas não entendem o que aconteceu com Fei, e Miranda decide voltar pro seu trabalho e deixar os 2 a sós, para se conhecerem melhor, mas antes de sair, ela lembra Fei que ele deve dar o seu melhor como supervisor. Assim que Miranda deixa a sala, Leolicia voa mais pra perto de Fei e diz pros dois se entreterem em um jogo. O cara tenta dizer que eles podiam simplesmente conversar, mas a deusa diz que eles vão se apresentar em um jogo. E assim, Leolicia começa a arrumar algumas cartas na mesa, enquanto Fei se pergunta se aquilo vai ser um dos jogos contra deuses, já que eles não estavam no Elementos, onde os desafios acontecem. Então o cara repara que as cartas possuem palavras escritas como nomes, idade, cidade natal, sonhos e hobbies. A deusa conta que fez aquele jogo quando estava entediada e que ele se chama Jogo da Memória de Apresentação, que possui as mesmas regras de um jogo de memória com baralho, mas ao invés de pegar números iguais, deve pegar um par de temas da autoapresentação, sendo que quando isso acontece, o outro deve se apresentar de acordo com a carta, ou seja, se ela tirar o par de cartas de cidade natal, por exemplo, ele deve falar de onde veio. Após explicar as regras, Leolicia começa a embaralhar as cartas enquanto pede pra Fei responder o que der nos pares com sinceridade. O cara concorda, mas pede pra ela embaralhar novamente as cartas, porque ele decorou a posição delas quando a deusa as colocou em cima da mesa, pra
para explicar as regras, e acompanhou com o olhar enquanto estavam sendo embaralhadas, sendo um antigo hábito de quando treinou com uma pessoa no seu passado. Leolisha fica impressionada com a habilidade de Fei e admira ele querer jogar de forma justa e não ter trapaceado para vencer. Então a deusa acha um desperdício eles jogarem uma mesa e usam poder para fazer todas as cartas flutuarem e rodarem no ar. Fei observa que ele jamais esquece uma carta e com certeza sua adversária também é assim, e daquela forma dificultaria as coisas, porque elas vão trocar continuamente de lugar. A deusa ainda decide adicionar mais uma regra, limitar os participantes a um turno único, diferente de um jogo de memória comum, onde quem consegue encontrar um par pode repetir a jogada. E Fei observa que isso faz com que aquele jogo seja muito mais do que apenas memorização, o que deixa os dois bem empolgados para jogar. Enquanto isso, Miranda observa eles através de uma câmera escondida. Fei é o primeiro a jogar e tira as cartas da cidade de Natal e do tipo sanguíneo. Por conta do tema, ele pergunta se os deuses possuem sangue. A garota explica que sim, e que é mais quente do que lava, sendo que uma simples gota é capaz de fazer aquele prédio derreter, mas se ele quiser saber mais, vai precisar do par de tipo sanguíneo. Em seguida, Leolisha pega uma carta de nome e a outra da cidade natal. Então, tendo o primeiro par de cartas revelado, a deusa pergunta se Fei sabe a posição delas, e o cara as retira sem a menor dificuldade. Então Leolisha responde que a sua cidade natal, assim como a da maioria dos deuses, fica em Elementos, o local que os humanos chamam de reino espiritual superior, e precisam usar uma porta especial para entrarem. Enquanto os dois jogam, Miranda lembra que todos os jogos contra deuses ocorrem em Elementos, e como premiação pela vitória, os apóstolos podem usar parte do seu Arise no mundo real, sendo que quanto mais vitórias adquirirem, mais poderão usar os poderes, que são necessários para descobrir terras inexploradas, sendo que nesse mundo, 93% do planeta ainda não foi explorado e possui grandes criaturas por toda a parte. Além disso, os apóstolos perdem o direito de jogar após terem 3 derrotas e completam o jogo com 10 vitórias, a qual possui a celebração como prêmio, algo que a humanidade não sabe o significado, já que ninguém jamais conseguiu ter tantas vitórias, mas Miranda pensa que talvez Fei seja capaz de cumprir esse objetivo. De volta ao jogo de memória, Fei comenta que ficou surpreso com a forma da Leolisha responder à sua cidade natal, sem hesitar, e a deusa lembra que é a regra do jogo e que as regras não são meras restrições, mas sim uma forma de entreter. Depois, ela consegue o par das cartas de nome. O cara lembra que ainda não tinha se apresentado e explica que seu nome é Fei Theophilus. A deusa então pergunta se ele tem algum apelido. Fei nega, porém isso faz ele observar que o jogo não necessita só de memorização, mas também pensar em quais perguntas vai fazer com os pares de cartas que adquiriu, para abranger quantas questões quiser. Além disso, como o objetivo é conhecer o adversário, mesmo que saiba a posição de um par de cartas, deixar de pegar algumas pode ser a chave para a vitória, porque deve escolher bem o tema das cartas que pegar para conseguir o máximo de informações possíveis, já que cada jogador possui apenas um turno por rodada. Após um tempo jogando, Fei descobre onde estão as cartas de que precisa, mas nesse momento, Leolisha consegue um par que ele desejava, uma carta em branco que permitia fazer qualquer pergunta, sendo semelhante ao Coringa de um baralho comum. A deusa comenta que queria muito aquele par de cartas e lembra Fei que pediu para ele responder as perguntas com honestidade. Então na mesma hora, a garota muda de expressão e pergunta qual é o verdadeiro motivo para Fei estar querendo se aproximar dela, deixando claro que não vai permitir que ele minta. Fei observa o poder que a deusa claramente possui e lembra novamente da pessoa do seu passado. Em seguida, o cara observa que os dois estavam atrás do par Coringa e que ele está se divertindo com o jogo, e por isso, decide apenas ser sincero. Então Fei conta que sua função é ficar de olho em Leolisha, porque a Miranda quer saber quem ela é e quais são seus objetivos. A gerente entra em desespero, pensando que aquilo vai fazer a deusa se enfurecer e transformar a cidade em cinzas, mas ao contrário disso, Leolisha diz que já esperava por uma resposta como aquela, e agradece a sinceridade de Fei e por os dois terem jogado juntos. Leolisha diz que não faria uma pergunta como aquela a um humano que não conhece, e pede pro cara chamar só de Lisha, porque ele não precisa ser formal com ela, já que respondeu sua pergunta à altura do objetivo do jogo, e essa distância entre eles impede de se divertirem direito. Em seguida, Leolisha flutua os pares de cartas que Fei conseguiu, sendo sonhos, cidade natal e hobbies. Então o cara conta que percebeu que o objetivo do jogo não é simplesmente pegar os pares, diferente do jogo de memória original, porque não fazia sentido ele pegar as cartas como nome, se já sabia como a adversária se chama. Afinal, aquilo não daria nenhuma informação nova, e ele teria apenas desperdiçado o seu turno, sendo que aquela regra adicional de ser sempre turno único fez os dois serem obrigados a colocarem sempre na balança as cartas e informações que eles desejam adquirir. Fei admite que aquele foi um reajuste divertido, então Leolisha pergunta o que o cara queria perguntar caso tivesse conseguido as cartas em branco. Afinal, para descobrir seus objetivos como ele queria, bastava ter os pares de cartas dos sonhos.
Deus. Percebendo que Leolixa estava disposta a tirar sua dúvida, Faye pergunta por que a deusa fica naquele mundo e não volta para elementos, e qual o motivo dela ter escolhido ele entre tantos outros apóstolos mais habilidosos. Leolixa explica que Faye é a única iniciante que possui 3 vitórias, sendo algo que pouquíssimos conseguiram dentre um século, e por isso ela deseja zerar o jogo dos deuses com ele. A garota conta que foi pra Terra para brincar com os humanos, mas descobriu que não é possível retornar para o seu mundo e voltar a ser uma deusa sem conseguir as 10 vitórias necessárias no jogo dos deuses. Faye fica surpreso e pergunta se ela sabe o que é a celebração, o prêmio para quem consegue as 10 vitórias. A deusa confirma e explica que a teoria que os humanos fizeram está quase certa. Os deuses vão realizar um desejo do apóstolo, que conseguir zerar o jogo, mas diferente do que a humanidade deduziu, não se trata de um único desejo, e sim de quantos o vencedor desejar fazer. Em seguida, a garota puxa ele e o leva até a entrada do portão divino, que ele reconhece ser o centro de mergulho. Leolixa então diz que ela esperou muito tempo por um humano como ele. Depois, os dois atravessam um portão divino e vão parar no reino espiritual superior, onde possui uma criatura enorme. Antes que Faye conseguisse processar o que estava acontecendo, uma criatura pequena anuncia o começo do jogo, um pega-pega dos deuses. O deus causa uma pequena destruição nos prédios ao redor, fazendo com que vários pedaços da construção caiam em cima dos participantes e todos começam a usar seus arizes para se protegerem. Lesha estranha Faye não está usando seu poder e ele explica que seu arize é da imortalidade. Nesse momento, um enorme pedaço dos destroços começa a cair bem na direção da garota. Faye fica preocupado, mas Lesha destrói a pedra facilmente, o que faz ele se lembrar que ela é uma antiga deusa. A garota então diz que não consegue usar 100% do seu poder, e acha fofo o cara ter se preocupado com ela. 10 minutos atrás, quando Faye e Lesha passaram pelo portal e chegaram em elementos, o cara observa que aquele lugar parece um pouco com a cidade, e a garota deduz ter algo a ver com o deus daquele jogo, apesar dela não ter certeza, já que não conhece todos os deuses. Em seguida, os dois veem os outros participantes e Faye cumprimenta uma garota chamada Asta, e explica pra ela que ele mal voltou e já foi arrastado até o reino espiritual superior. Lesha aproveita para se apresentar também, todos se assustam ao ver que a antiga deusa estava lá. Ela explica que vai participar do jogo, mas tranquiliza eles dizendo que vai estar no time dos humanos. Nesse momento, a pequena criatura aparece dando boas-vindas a todos e se apresentando. Ela conta que se chama Mip e mora nos territórios do deus Titã, e como já tinha dado a hora, nenhum apóstolo poderia se inscrever mais para aquele jogo. Então, com as inscrições encerradas, totalizando 18 participantes, um deles inicia as gravações para que o jogo seja transmitido para o restante do mundo. Miranda assiste a transmissão, mantendo a esperança de que Faye é capaz de cumprir a missão da humanidade, vencer nos jogos dos deuses. Mip informa que vai dar as instruções do jogo e o homem lembra que o deus Titã gosta de jogos de batalha. Então uma garota analisa os antigos jogos contra aquele deus, percebendo que com aquele número de participantes, eles vão ter 14% de vitória. O homem mantém as esperanças, já que suas chances aumentam em um jogo de luta tendo Lisha ao lado deles. Porém, Mip avisa que o Titã cansou de jogos de batalha, e por isso aquele vai ser um pega-pega dos deuses, um jogo que nenhum dos participantes tinha ouvido falar até então. Faye pergunta se era como um pega-pega normal que aconteceria dentro da área dos prédios, e Mip confirma, deixando claro que não é permitido sair da área com luz. Porém, diferente de um pega-pega normal, é possível eles perderem sem serem pegos. E assim, Mip termina de explicar as regras do jogo, sem revelar o outro jeito de perder e sem contar o que eles teriam que fazer para vencer. Para piorar, todos teriam 5 minutos para fugirem, mas o Titã fica sem paciência para esperar o tempo passar e começa o jogo antes deles terem os minutos para correrem. De volta pro presente, os participantes têm dificuldade para escaparem do Titã, que persegue eles em alta velocidade. Então todos se espalham e tentam se misturarem com as sombras dos prédios ao redor, ficando outros 4 jogadores com Faye e Lisha, incluindo Asta. Um deles sugere que o grupo se esconda dentro dos prédios, porque apesar de ser um pega-pega, é mais seguro se esconderem. Asta acha uma boa ideia e começa a ir em direção à entrada de um prédio, se afastando do grupo. Porém Faye pede para ela esperar e explica que isso não parece uma boa ideia, já que o deus sabe a localização aproximada deles. Nesse momento, o Titã aparece e vai na direção da garota, que não tem tempo nem para tentar correr. Todos pensam que Asta vai ser desclassificada do jogo, mas ao invés disso, ela continua em elementos e seu corpo se torna vermelho. Em seguida, a magia de vento da garota começa a sair sozinha e atacar seu grupo. Com isso, Faye imediatamente percebe que os jogadores que foram pegos pelo deus se tornam aliados dele, sendo essa uma das regras que Mip deixou oculta. Asta manda todos fugirem para longe, mas com seu corpo se mexendo sozinho, ela acaba acertando 3 jogadores, que ficam enfileirados em uma parede. Titã aproveita o momento para pisar em um deles, porém, ao fazer isso, os outros 2 que estavam do lado imediatamente se tornam aliados do deus também, mesmo sem terem sido atacados. Então Lisha e Faye correm para longe, afinal os 2 eram os únicos que sobravam por perto e aquele local claramente não era mais seguro. O Titã persegue os 2 quando de repente muda
muda de ideia e vai em busca de outro alvo, mas Asta aparece para dar sequência à perseguição. Enquanto fogem, Faye observa que em apenas poucos segundos, o jogo passou de 18 contra 1 para 14 contra 5, e caso os outros também sejam pegos, vai ficar 17 no time do Deus contra os dois. Além disso, o cara percebe que só a metade do corpo de Asta ficou vermelho, o que significa que ela não estava fora do jogo completamente. Então, com apenas um olhar para Lisha, sua parceira entende o que ele estava pensando. Os dois apertam um passo para se esconderem da Asta e atacam a garota com a lixeira, tapando o corpo dela como forma de a impedir de soltar sua magia de vento. Em seguida, Lisha toca a Asta, o que faz com que a garota volte pro time dos humanos. Por eles terem descoberto a segunda regra oculta, que permite que eles recuperem os jogadores perdidos, Titã passa a ver os três como alvos principais e volta a persegui-los. Por segurança, Faye pede pra Asta se esconder em algum lugar, ficando só ele e Lisha para escaparem do Deus. E assim, os dois voltam a fugir, e Lisha observa que eles estão apenas correndo, mas não sabe ainda como vencer. Faye ainda lembra que Mip disse que era possível eles perderem mesmo sem serem pegos, e por isso eles têm que descobrir a condição para a vitória o quanto antes. Como os dois estavam pensando em completa sincronia, Lisha observa que eles pensam igual e que Faye tá levando o jogo bem a sério. O cara confirma e diz que aquela partida tá bem emocionante. A antiga deusa fica feliz e diz que quando os humanos levam os jogos contra deuses a sério, eles ficam mais divertidos, o que acaba fazendo Faye se lembrar da garota do seu passado, que dizia que jogos são para se divertir. Porém, apesar de estar achando aquele jogo emocionante, Faye ainda queria descobrir a condição para vencer. Os dois continuam correndo até que são cercados pelos outros 15 jogadores que acabaram sendo pegos, ou seja, restavam apenas Faye, Lisha e Asta na equipe dos humanos, totalizando 3 contra 16, contando com o Titã. Então os dois fogem para dentro de um prédio e a deusa destrói a ligação que ele tinha com o prédio vizinho, para impedir que os aliados do Titã os sigam, o que faz eles ganharem alguns segundos. Porém o deus também estava a caminho e eles ainda tinham que descobrir como vencer. Ao refletir sobre isso, Faye percebe que eles precisavam fazer os jogadores mudarem de lado, desvendando finalmente todas as regras ocultas daquele jogo, que era uma mistura de pega-pega, esconde-esconde e um outro jogo, que ele nem precisa dizer qual é, porque Lisha entende o que o cara quis dizer na mesma hora. E assim, sabendo o que eles tinham que fazer para vencer, os dois se separam, com Lisha ficando encarregada de atrair os outros jogadores para fora do prédio, enquanto Faye decide subir até o terraço. Ao mesmo tempo que os dois seguem com o plano, o deus Titã destrói todos os prédios ao redor, e Faye percebe que ele tá planejando dar um checkmate naquele jogo, e torce para que os dois consigam realizar o plano a tempo. Em seguida, assim que chega no terraço, o Titã termina de destruir os prédios em volta e vai até o único que sobrou, onde Faye tá, para acabar com o jogo com as próprias mãos. E assim o deus acerta Faye, fazendo todos os outros jogadores lamentarem por terem um jogador a menos no time dos humanos. Porém, diferente do que todos pensam, o cara continua na mesma equipe graças ao seu poder de não morrer, porque seu Arise na verdade é favorito de Deus, que permite que ele escape daquela regra de pega-pega do jogo. Mas ainda assim, até o momento, o jogo tá 16 contra 3. Porém, Faye diz pro Titã que, diferente do que ele pensa, aquilo tá prestes a mudar, porque o jogo oculto naquele pega-pega é reverso. Então o cara explica que ao longo do jogo ele percebeu que aquela cidade simboliza um tabuleiro e eles são as peças. O time do deus joga primeiro e toma as peças pra si, que é quando a pessoa é tocada. Depois os humanos jogam e conseguem fazer os jogadores retornarem pro time dos humanos, como se a peça virasse. Além disso, Reverse é um jogo que termina quando o tabuleiro fica cheio e não é mais possível ter jogadas. E naquele cenário é quando todos os prédios são destruídos, onde o vencedor é quem tiver mais peças no tabuleiro. Além disso também, Faye explica que quando um cara foi tocado pelo Titã e os outros dois trocaram de time também, mesmo sem terem sido tocados, foi por terem sido jogados na parede de forma que ficassem enfileirados, de um jeito que, segundo as regras de Reverse, virariam pro time adversário. Então o cara finalmente revela que seu objetivo era distrair o Titã para Lisha e Asta entrarem em ação. Nesse momento as garotas saem dos esconderijos e Asta joga 7 participantes na parede, deixando eles enfileirados como da última vez. Em seguida elas tocam em 2 pessoas, fazendo com que todos das fileiras sejam revertidos, mudando o placar para 10 humanos contra 9 do time do deus, bem a tempo do último prédio desabar por completo. E assim o jogo termina com os humanos sendo os vencedores, por serem os que mais têm peças no tabuleiro, com o deus Titã aceitando a sua derrota. Com o fim do jogo, todos voltam pro mundo dos humanos e Miranda comemora a vitória, já que fazia 35 dias que a humanidade não vencia os jogos contra os deuses, o que fez com que o pega-pega tenha
tenha recebido a maior audiência do mundo. Ela agradece Faye por ter dado a eles aquela vitória e pergunta como foi pra ele ser parceiro da antiga deusa, porque os dois estavam em tanta sincronia que nem parecia uma dupla recém-formada. Faye diz que foi incrível a forma que os dois se entendiam apenas com um olhar e comenta que a antiga deusa é realmente impressionante, como se essa fosse a razão do resultado em equipe deles. Porém, Miranda fala que não acha que isso aconteceu por ela ser uma ex-deusa, mas sim porque foi ele e Lisha trabalhando juntos. Ela também conta que a antiga deusa costumava jogar sozinha antes de conhecer ele, fazendo o cara se lembrar do seu passado, quando ele também jogava sozinho. Miranda continua dizendo que mesmo nessa época, Lisha era bem forte e não tinha oponentes, mas agora que os dois estão trabalhando em equipe, Faye pode finalmente realizar seu sonho de zerar o jogo dos deuses e ganhar o prêmio que quiser. Depois, Faye vai até o quarto de Lisha, onde se encontra com a antiga deusa, que estava assistindo as gravações do jogo de pega-pega pela quarta vez, para analisar o que os dois poderiam ter feito de diferente. Lisha decide aproveitar aquele tempo para saber o que Faye deseja conseguir ao zerar o jogo, afinal ela queria voltar a ser uma deusa por completo, mas ele ainda não tinha contado o que gostaria de receber como recompensa. Então o cara explica que deseja encontrar uma pessoa com quem ele costumava jogar quando era criança, que ensinou para ele tudo sobre os jogos. Faye conta que apesar dele sempre perder em todos os jogos, a mulher aceitava todos os desafios dele com um sorriso, até que um dia ela foi embora prometendo que os dois se veriam novamente, e desde então ele deseja rever a pessoa para agradecer, afinal ela foi a responsável por ele ter chegado onde ele está. Lisha acha um desejo interessante, mas pergunta para Faye se ele tem alguma outra pista além do fato dela jogar, porém o cara conta que não sabe qual é o nome dela e nem se lembra do seu rosto ou voz, sendo que a única coisa que ele lembra é que a mulher tinha cabelos vermelhos assim como a Lisha. Faye conta que quando conheceu a antiga deusa, ficou se perguntando se as duas tinham alguma relação, mas Lisha lembra que ela ficou presa no gelo por 3.000 anos. Porém, apesar de não conhecer a garota, ela torce pra Faye conseguir realizar seu desejo de encontrar ela. Então Faye pensa que encontrar alguém que é tão parecido com a pessoa que procura pode ter sido obra do destino, e agora os dois são parceiros e vão lutar pra zerar o jogo dos deuses. Mais tarde, Lisha informa para Miranda que ela e Faye decidiram formar uma equipe, porém a gerente explica que só os dois não alcançam o número mínimo de participantes necessários para os jogos. Faye explica que eles foram até lá exatamente porque ela sabe dizer melhor quantas pessoas dois vão precisar ter na equipe. Então Miranda reclama com eles, porque ela já estava de pijama e pensou que finalmente ia poder descansar depois de um longo dia de trabalho. Em seguida, ela começa a reclamar com os dois por estarem incomodando ela e eles na mesma hora começam a se desculparem. Depois, a gerente explica que a Corte Arcana recomenda que um grupo tenha 10 pessoas ou mais, porque as estatísticas dos últimos 30 anos mostram que grupos com menos de 9 pessoas possuem uma taxa de vitória de menos de 4%, enquanto os com 10 pessoas ou mais possuem 9% de vitória, e com acima de 20 pessoas possuem 11%, ou seja, quanto mais integrantes no grupo melhor. Porém, Lisha não gosta da ideia, porque para ela é melhor ter uma equipe só com os dois do que ter outros participantes que não gostam de jogar. Por conta disso, Miranda os aconselha a fazer uma aliança com equipes que tenham poucas pessoas, e fala que confia em Faye para conseguir bons jogadores. O cara questiona, afinal conseguir esse é trabalho dela, mas a gerente explica que é necessário que os dois encontrem pessoas que combinem com eles. E após dizer isso, ela finalmente vai descansar. No dia seguinte, Faye se encontra com Lisha em um local que ele explica ser a sessão de consulta. O cara conta que já tinha feito um chamado de membros virtualmente, porque todas as aplicações de equipe são digitais, e caso apareça alguém procurando por jogadores, vai chamar por ele. Porém, em alguns casos, como não conseguir falar com algum parceiro, é melhor uma consulta pessoalmente, e por isso alguns jogadores procurando o time podem aparecer na sessão de consulta. Por esse motivo, Faye decide ficar por ali aguardando ver se alguém aparecia, enquanto entra em contato com algumas equipes para ver se aceitam a entrada dos dois. Ele começa ligando para Ashlan, um capitão de um time chamado Blaze. Assim que atende, o cara demonstra estar super empolgado para Faye entrar para sua equipe. Afinal, ele é um jogador novato, super capacitado e que ainda não possui um time. Porém, assim que Faye conta que também tá junto com a antiga deusa, Ashlan desliga na cara dele. Faye fica sem entender e retorna a ligação. Então o capitão atende e pergunta se não pode ser só ele para entrar na equipe, porque a deusa tá envolvida em um incidente. Percebendo que Faye não tá sabendo de nada, Ashlan conta que Lisha não aceita que ninguém insulte o jogo dos deuses, e depois de uma derrota, uma certa equipe acabou ficando frustrada com os jogos. Após encherem a cara, eles começaram a falar que os jogos eram pura bobagem e a deusa acabou escutando o grupo reclamando. Então os 12 apóstolos foram parar no hospital e o acontecimento ficou conhecido como incidente sangrento com a deusa. Na mesma hora, Faye questiona a atitude
atitude de Lisha, que fica sem saber o que dizer e explica que ela não controlou bem a sua força no dia. Então Ashlan, sem saber que Lisha estava perto da ligação, explica pra Faye que lamenta, mas não vai poder aceitar a deusa na sua equipe, por mais que ela tenha a aparência de uma garota linda, embora com pouco busto. O comentário do capitão sobre o corpo de Lisha faz ela ficar completamente insatisfeita e um pouco insegura de si mesma. Então Faye rapidamente desliga a ligação com seu amigo e tranquiliza a garota. Depois, o cara analisa as opções e decide ligar para uma equipe chamada Black Rose, por eles terem uma excelente analista de jogos. Ele conta para Lisha que é comum os times terem uma pessoa responsável por pesquisar e analisar o conteúdo dos jogos, assim como ter técnicos que os treinam. E assim, Faye liga para a Capitã Yuki, do time que está interessado. A garota confirma que seu grupo está precisando de novos integrantes, porém alerta que muitos jogadores já demonstraram interesse em fazer parte da equipe e não conseguiram, porque eles são muito exigentes. Mas como se tratava de Faye, ela diz que consegue uma vaga para ele naquele momento. Faye agradece e pergunta para a capitã se ela não aceitaria uma outra pessoa no time junto com ele. Yuki fica interessado em ouvir a recomendação de Faye, mas ao descobrir que se trata da antiga deusa, a garota entra em desespero e desliga a ligação. Então Faye pergunta o que mais Lisha aprontou. Ela tenta dizer que não fez nada, mas começa a conversar de um jeito estranho, o que faz o cara desconfiar que a deusa tá mentindo. Com a pressão, Lisha acaba contando que nos últimos 6 meses ela tem ficado à toa e por isso ficou praticando os jogos de batalha com humanos no Coliseu do Subsolo, sendo que a sua primeira adversária foi justamente Yuki. Porém, Lisha explica que na época ela ainda não conseguia controlar bem seu poder e acabou deixando a garota bem traumatizada. Faye chama a atenção da Lisha e percebe que os dois não vão conseguir entrar em times já formados. A deusa se sente culpada por isso e diz que ela só queria aprender mais sobre os humanos. Faye a compreende porque sabe que a garota inclusive já leu vários livros sobre conhecimentos humanos para os conhecer melhor. Então ele conta que como os dois não podem entrar em nenhuma equipe existente, podem recrutar jogadores habilidosos para criarem o próprio time, como alguém com poder de teletransporte. Justo nesse momento, uma garota com essa habilidade aparece, o que faz a dupla na mesma hora se interessar por ela. Afinal, aquele poder é bem útil e funcional. Eles seguem a garota até o balcão da sessão de consulta, onde escutam ela dizer que foi para lá para se aposentar. Então Lisha rapidamente queima o papel de aposentadoria da garota, o que deixa ela sem entender nada. Em seguida, a garota reconhece a deusa dragão e Faye, o iniciante habilidoso, que explica que os dois estão procurando companheiros para jogar. Ela nega completamente a ideia de entrar para a equipe deles, mas acaba aceitando conversar a respeito quando Faye sugere para eles comerem alguma coisa. E assim, ela conta que se chama Pure Diamond, tem 16 anos e possui uma vitória e uma derrota nos jogos dos deuses. Faye estranha a garota ter uma habilidade muito poderosa e mesmo assim querer se aposentar por conta de apenas uma derrota. Afinal, para um apóstolo, o jogo é igual a um trabalho, assim como para os profissionais de esporte que trabalham duro todos os dias para se melhorarem e ganharem fãs e pedidos de autógrafos pelos resultados. Enquanto Faye reflete sobre o assunto e verifica os dados da garota, Lisha observa Pure fazer aparecer um novo pote de sorvete um atrás do outro, e quando o cara percebe, ela já tinha comido 35 porções. Depois, Faye conta que verificou no sistema os dados sobre a derrota dela, e a garota explica que esse é o motivo da sua aposentadoria. Seu poder permite que, além de realizar o teletransporte que move humanos e objetos, também possa trocar as coisas de lugar, como ela fez com os doces. Pearl conta que na partida que perdeu, a regra era proteger o líder, mas quando Deus se aproximou, ela ficou tão apavorada por pensar que seria esmagada, que acabou ativando seu poder por acidente e trocou de lugar com o capitão da equipe, o que levou à derrota de todos os participantes, e por conta disso, ela deseja se aposentar. Faye observa que Pearl pode ter sido responsável por uma derrota, mas com certeza ela já deve ter salvo muita gente com seu poder, mas isso não anima a garota, que explica que ela não conseguiu atender às expectativas, já que a troca de lugares não é uma habilidade tão boa quanto parece, porque para funcionar, ela precisa ter tocado no objeto por 3 minutos antes. Pearl conta que erra até para medir o tempo, e por perder o controle do seu poder e ser desastrada e assustada, alguns colegas tiveram que se aposentar, por terem perdido 3 jogos. Além disso, ela fala que só conseguiu uma vitória por conta do seu time. Então Lisha diz que Pearl tá menosprezando os deuses por achar que um time com um peso morto conseguiria vencer uma partida. A deusa deixa claro que os dois não vão culpar ela, mesmo que percam por causa de algum erro. Afinal, é algo normal de acontecer. Mesmo com a proposta da deusa e de Faye, Pearl permanece querendo se aposentar e vai embora através de um portal, deixando os dois sozinhos. Isso faz o cara se lembrar outra vez da pessoa que jogava com ele na sua infância, que dizia que os jogos são para se divertir. Então, quando Lisha pergunta se os dois vão atrás de uma outra pessoa, Faye diz que eles vão pesquisar qual é o dormitório de Pearl, porque ele acha um desperdício as coisas acabarem daquela forma. A deusa pergunta se Faye pensa isso por causa do poder da garota, e ele explica que na verdade não quer que Pearl aposente, porque dessa forma ela vai ter medo de jogos pelo resto da vida, o que seria um verdadeiro desperdício. E assim os dois vão até o quarto da Pearl.
Eles tocam a campainha, porém ninguém atende e Lisha descobre que a porta estava aberta. Faye fica com medo da Pearl já ter ido embora e entra desesperado procurando por ela, mas com isso acaba pegando a garota trocando de roupa. Depois da Pearl se vestir, ela explica que costuma usar os portais para entrar no quarto e por isso esqueceu de trancar a porta, e fica com vergonha do cara ter visto ela trocando de roupa. Em seguida, a garota explica que se tornou uma jogadora na mesma época que Faye e sempre admirou ele por ser tão bom logo de cara, e por esse motivo, ela não acha que é a pessoa ideal para fazer parte da equipe dele, porque só seria um fardo para todos. Faye discorda dela quando percebe várias sacolas no quarto da Pearl. A garota explica que preparou lanches como forma de pedir desculpas aos seus antigos colegas, por ter feito eles perderem a partida, mas nenhum deles aceitou o pedido de desculpas, e ainda disseram que ela não é digna nem mesmo de ver o capitão do time. Lisha fica irritada com a situação, e diz que nenhum dos membros da equipe, e nem mesmo ela, entende que ganhando ou perdendo, o que importa é se divertir e jogar outra vez, além de entender que é natural que um deus ganhe em um jogo dos deuses, e por esse motivo não é justo colocar toda a responsabilidade da derrota em uma só pessoa. Pearl fica feliz ao ver como Lisha pensa, mas insiste em dizer que não tem nada que ela possa fazer a respeito dessa situação. Então Faye diz pra garota que ela pode limpar o seu nome. O cara fala pros três jogarem uma partida junto com a antiga equipe de Pearl, para que ela os ajude a vencer e possa mostrar seu potencial, porque apesar de ser bem frustrante terminar um jogo com uma derrota, e ela ainda tem direito de desafiar os deuses em outras partidas. Pearl fica sem saber o que escolher, e Faye diz pros três tentarem ao menos uma vez, e que ele não vai insistir depois disso. Então a garota fica emocionada pela forma que foi recrutada pelos dois, e aceita participar de um jogo dos deuses com eles. Porém, quando o momento da partida chega, Pearl fica completamente nervosa pela forma dos seus antigos companheiros a encararem. Antes deles entrarem pro reino espiritual superior, Miranda aparece e avisa pra Faye que ela teve que infringir regras para contar a ele o dia em que a antiga equipe da Pearl, chamada Inferno, iria jogar, e por esse motivo é importante que eles ganhem. Além disso, eles também atraem bastante visualização, então Miranda lembra a Pearl que o mundo inteiro vai estar assistindo a partida, e ela deve dar o seu melhor. Isso deixa a garota ainda mais nervosa, mas Lisha lembra que o objetivo dos três é se divertir. Os jogadores começam a passar pelo portal para irem até Elementos, e a deusa começa a levar a Pearl. Mesmo assim, a garota continua desesperada e fala que não tá pronta. Então Faye lembra que eles compensam os erros com a vitória, e assim, após Pearl receber todo o apoio, os três passam pelo portal e vão parar no céu. De repente, algo enorme aparece embaixo das nuvens e Faye reconhece que aquele é o jogo contra o deus do desespero, Uroboros, responsável pela derrota de vários apóstolos, que perderam a partida sem poderem fazer nada. Porém, ao invés de ficar preocupado, o cara fica empolgado com a ideia de desafiar o deus no seu próprio jogo. Apesar da empolgação com a nova partida, os três ainda precisam encontrar alguma solução para resistirem à queda. Faye pensa que o teletransporte seria uma boa saída, mas Pearl explica que seu poder tem limite de 30 metros, o que não iria adiantar muita coisa naquela altura. Então Lisha usa sua habilidade para fazer eles caírem a uma velocidade mais lenta e segura. Porém, ao se aproximarem do corpo de Uroboros, a garota encontra obstáculos, mas apesar de não terem um pouso muito bom, todos caem em segurança. Eles se encontram com o antigo grupo de Pearl e Faye pede para eles trocarem algumas informações. Um homem se apresenta como capitão do time Inferno, Orvan Miskets, e cumprimenta a Pearl, que na mesma hora pede desculpas a ele pelo ocorrido no último jogo. Orvan conta que 4 apóstolos já foram eliminados, sendo que 3 não resistiram à queda e voltaram pro mundo real, enquanto o quarto foi pego por baleias voadoras, que a corte arcana chama de Leviathans, criaturas que esperam humanos caírem das costas de Uroboros para os devorarem. A situação daquele jogo deixa alguns participantes preocupados, porque se perderem a partida teriam que se aposentar, mas o capitão motiva seu time, lembrando a todos que aquele jogo está sendo transmitido pro mundo. Nesse momento, Faye nota o Mip daquele jogo triste em um canto por pensar que é inútil dar alguma explicação sobre o desafio do deus, afinal ninguém jamais conseguiu vencer. Faye pega a criatura que conta que Uroboros está jogando palavra proibida, onde o objetivo é eles conseguirem fazer o deus dizer uma certa palavra, sendo essa a condição para vencerem. Porém, descobrir qual é a palavra faz parte do desafio, o que deixa Faye empolgado. O grupo descobre que o corpo de Uroboros é bem grande, possuindo 10.000 metros, sendo de longe o maior deus. De repente, todos caem em uma armadilha e o Mip explica que eles só vão poder sair daquele local quando descobrirem qual é a palavra proibida. Lisha fala que com certeza a palavra tem algo relacionado ao jogo e todos começam a fazer tentativas quando o Mip se lembra de avisar que eles já falaram a palavra proibida em algum momento daquela partida, o que faz todos os jogadores começarem a
tentar lembrar de tudo que já disseram, mas mesmo com vários chutes, Faye é quem consegue adivinhar a palavra ai, o que Lisha e Pearl disseram quando caíram, sendo algo que já foi dito 2 vezes. E assim o grupo é liberado da armadilha e vão para outra parte do corpo do deus. No caminho, Faye observa que Ouroboros não fala a língua dos humanos, e por essa razão, a condição para a vitória não deve ser literalmente fazer ele dizer a palavra proibida, mas fazer ele expressar algum tipo de dor. Então o cara pisa mais forte no corpo de Ouroboros, mas não faz nem cócegas. Em seguida, o Capitão Orvan e o restante do time Inferno usam seus poderes, na tentativa de causar algum dano, mas como também não adianta, Lisha decide usar toda a força de deusa que possui, e o impacto do ataque gera uma ventania, que faz alguns participantes voarem para longe e serem eliminados pelos Leviatãs. Ao ver o que sua ação causou, Lisha imediatamente se desculpa com o grupo e o Capitão Orvan aceita o pedido de desculpa da deusa dragão, porém observa que não houve nenhum sinal de que os danos causaram dor em Ouroboros. Faye nota que eles estão em um jogo de sabedoria e por isso só vão conseguir ganhar quando descobrirem uma forma de fazer o deus pronunciar a palavra proibida. Nesse momento o Mip, que claramente é bem esquecido, se lembra de uma regra secreta que esqueceu de dizer para os jogadores e explica que se eles fizerem uma ação específica algo vai acontecer, sendo que quando isso ocorrer é possível liberar a segunda regra secreta por apenas um momento. Em seguida, Pearl percebe que os Leviatãs, subordinados de Ouroboros, estão seguindo o grupo, o que deixa a garota com medo. Ela corre para perto de Faye para buscar segurança nele e Lisha a pega para lembrar a garota que eles foram até lá para ela mostrar seu potencial pro time Inferno, o que não vai acontecer se ela ficar só choramingando. Pearl percebe que a amiga tem razão e promete que vai se esforçar. Então as duas garotas saem com o objetivo de realizarem uma busca, e após um tempo procurando, elas encontram um rabo de Ouroboros, que possui uma escama de cor diferente das demais, o que faz o local se destacar. Pearl fica empolgada com a ideia de ter encontrado o ponto fraco do deus, e acaba não prestando atenção em Faye, que fala que tem um mau pressentimento sobre aquilo, o que faz o cara se lembrar de que a gerente Miranda tinha falado sobre ter alguns jogadores que pressupõem as coisas sozinhos. Porém, ele percebe que é válido realizar um teste e diz pra Pearl atacar, mas por precaução, recuar logo depois de bater no ponto fraco. A garota concorda e chama a atenção do Capitão Orvan, para que ele preste atenção nela. Em seguida, Pearl dá um soco no rabo de Ouroboros e o local acende. Faye deduz que o golpe deixou o deus bravo. Então, como Pearl não recuou como foi pedido, Lisha vai até ela, fazendo as duas se abaixarem bem a tempo de impedir que sejam atingidas por vários ataques que o rabo lança em diversos pontos diferentes. Com isso, vários jogadores são atingidos e eliminados, assim como alguns Leviatãs que estavam por perto. Orvan percebe que aquilo foi uma armadilha e diz que ações mal pensadas trazem perigo ao grupo. Pearl se desculpa com todos e diz que só estava tentando ser útil, mas Faye a tranquiliza, dizendo que se ela não tivesse tentado, ele teria, porque foi importante checar a teoria. Afinal, ele estava em um jogo em que a única opção era ir testando as possibilidades para checar a condição da vitória. Faye também deixa claro que mesmo que ele tivesse sido eliminado naquela tentativa, não iria responsabilizar ela por isso, porque a coisa mais importante de tudo é não pressionar o colega que cometeu algum erro. Então Faye fala que diferente do que o Capitão Orvan pensou, ele não acha que o rabo ativou uma armadilha, porque um deus como Ouroboros não ficaria feliz em pegar só alguns jogadores, e por esse motivo, aquela deve ser alguma forma deles chegarem à vitória, sendo provavelmente a primeira regra secreta que o Mip falou. Orvan discorda completamente de Faye, afinal vários foram eliminados com aquela ação. Porém, o cara disse que na verdade foram apenas 4 participantes, e se Ouroboros realmente quisesse, teria eliminado muito mais. Lisha reconhece que realmente é muito suspeito centenas de luzes errarem no alvo. Então Orvan pergunta o que Faye pretende fazer, e ele responde que o próximo passo é descobrir a segunda regra secreta do jogo. E apesar dele não ter ideia do que seja, a partida não tem limite de tempo, portanto eles podem focar em apenas conseguir alcançar o objetivo. Então Faye senta para analisar a situação com bastante calma, refletindo qual seria o motivo da segunda regra secreta do jogo ser algo temporário, assim como todas as possibilidades que eles ainda não testaram. Porém, ao invés dos outros jogadores fazerem o mesmo que ele, o time Inferno começa a ficar impaciente e pensar em desistir, já que a Corte Arcana autoriza a desistência sem motivos em partidas contra o deus Ouroboros. O Capitão Orvan então lembra que desistir faria alguns companheiros serem obrigados a se aposentarem, porque já tiveram outras 2 derrotas. Isso faz todos lembrarem que essa saída seria uma opção se não fosse o erro de Pearl, no jogo que eles participaram juntos há 6 meses atrás, e começam a gritar com a garota, que fica mal com a situação e se sente culpada. Lisha na mesma hora fica com raiva ao ver o grupo humilhando Pearl, e diz que se eles querem tanto assim ir embora, ela mesma pode devolver eles ao mundo real. Porém, em seguida, a deusa se acalma e explica que não ficou irritada daquela forma por causa da discórdia que eles têm com Pearl, mas sim porque todos estão chateados, mesmo estando em um jogo tão empolgante e divertido quanto aquele. O grupo acha estranho Lisha estar se divertindo com aquela situação, e penso que isso é por ela ser uma deusa, mas a garota observa que Faye é um humano, que
que claramente tá aproveitando cada momento do jogo. O cara continuava refletindo sobre o que aconteceu quando Pearl ativou a primeira regra secreta. Quando decide ativar ela novamente, ele avisa que provavelmente isso vai fazer eles terem mais vítimas do que da outra vez, mas diz para os outros jogadores que mesmo que eles percam, devem continuar assistindo a partida pela transmissão, porque ele promete que vai vencer. Em seguida, Faye pede para Lixa bater no rabo de Ouroboros com toda a força que conseguir. A antiga deusa obedece e lança um mega ataque, que faz todos os espinhos da região acenderem, diferente da outra vez que foi apenas um. Com isso, é liberado um jato de luzes potentes que acerta tudo ao redor, eliminando todos os jogadores, com exceção de Faye, Pearl e Lixa, que protege os dois do contra-ataque. O golpe irrita os Leviatãs por perto, o que faz eles começarem a tentar atacar Ouroboros. Pearl pergunta por que os subordinados de Deus estariam fazendo isso, e Faye diz que ninguém nunca disse o que eles eram no jogo, e com aquela reação, é possível entender que eles são monstros neutros. Em seguida, o cara pega Pearl e leva os dois pra cima dos Leviatãs, enquanto ele percebe que finalmente Ouroboros começou a se mover. Lixa também monta em uma das baleias voadoras, e com isso, eles descobrem que a segunda regra secreta é que ao atacar o rabo de Deus e ele contra-atacar, é possível usar os Leviatãs por algum período. Nesse momento, o Mip aparece todo feliz por finalmente alguém ter chegado na última parte do jogo, restando somente eles fazerem Ouroboros sentir dor e dizer a palavra proibida. Lixa observa que primeiro eles precisam descobrir o verdadeiro ponto fraco do Deus, e Faye deduz ser na parte de baixo do seu corpo, afinal eles não tinham encontrado os olhos de Ouroboros em nenhuma parte de cima, e o ponto fraco só pode ser em um local que é possível encontrar apenas quando domina os Leviatãs. E assim, finalmente o trio encontra os olhos de Ouroboros, sendo o verdadeiro ponto fraco dele. Porém, assim que chegam mais perto, eles descobrem um sistema de defesa. Quando se aproxima de um dos olhos, o outro dispara ataques, o que faz ser necessário pensar em um método para se aproximarem em segurança. De repente, Faye e Pearl percebem que os olhos do Leviatã que estão montando começaram a piscar e deduzem ser uma forma de indicar que o tempo deles de controlar a criatura estava acabando. Então, Lixa entra em ação enquanto Faye fala algo no ouvido de Pearl e pede para ela fazer o que ele mandou no momento certo. Em seguida, o Leviatã sobe para o alto e Faye pula para outra criatura, confiando em Pearl para ter sucesso no seu plano. Ele chama a atenção de Ouroboros para que Lixa consiga se aproximar sem ser pega. A ideia funciona e a deusa lança um golpe em um dos olhos de Ouroboros, fazendo ele trincar. Porém, o outro olho lança um ataque na garota, o que faz ela cair, mas aquilo também fazia parte do plano. Em seguida, Faye se aproxima para finalizar o ataque dela. O Capitão Irvan e sua equipe assistem a transmissão da partida e pensam que o cara não vai conseguir dar o golpe a tempo do outro olho lançar seu ataque. Porém, momentos antes disso acontecer, Faye dá ordem para Pearl, que usa seu teletransporte para levar ele para onde ela e Lixa estavam. Com isso, o ataque lançado pelo olho vai direto até o outro, que já estava trincado por conta do golpe da antiga deusa, o que faz com que ele quebre por completo, porque a condição para a vitória é que o próprio Ouroboros derrotaria ele mesmo. E assim, o deus grita de dor e todos que estavam assistindo a transmissão comemoram, incluindo o time de Orvan, que percebe que embora tenham sido eliminados, a vitória vai para todo o grupo, o que faz o capitão perceber que Pearl se redimiu com todos eles. Quando o jogo termina, Ouroboros aparece, reconhecendo sua derrota na partida. Ela também entrega para Faye uma recompensa especial por eles terem derrotado Ouroboros pela primeira vez, um fragmento do seu olho, sendo uma coroa de Deus, que permite que quem estiver com ele a invoque. Ouroboros também promete que vai deixar seu jogo 100 vezes mais difícil e desafia o trio a participar dele. Alguns dias depois, uma garota chamada Nell Reckless sonha outra vez com o jogo em que participou e acorda assustada. Então ela percebe que deixou a TV ligada, passando a transmissão da partida que Faye venceu Ouroboros, e após observar a forma dele jogar, Nell decide dedicar sua vida a Faye. Enquanto isso, Lixa reclama com Miranda ao descobrir que eles não vão poder participar dos jogos da filial deles, mesmo tendo conseguido Pearl para fazer parte da equipe. A gerente explica que o motivo deles não poderem participar é por conta da enorme lista de espera dos jogadores, sendo algo que aconteceu justamente por conta de Faye e Lixa, porque a derrota de Ouroboros é algo inédito na história e acabou estimulando muitos apóstolos a participarem, e uma equipe da filial fez um pedido na mesma hora que os três. Porém, Lixa se recusa a desistir de participar e decide roubar o portão divino à força. Então Faye comenta com Miranda que eles precisam fazer alguma coisa, porque a antiga deusa pode criar problemas se ficar com a abstinência de jogos. Miranda concorda e sugere que o grupo participe do Campeonato Mundial de Jogos. E assim, a equipe faz uma viagem de trem para a cidade da Fonte Sagrada Maura, para participarem do Campeonato Mundial. No caminho, Pearl observa que eles nem podem agradecer as pessoas que se aposentaram e usam seus varizes para proteger a cidade e desenvolver o mundo exterior. Eles também se lembram que Miranda
explicou que o Campeonato Mundial de Jogos é uma competição a qual atletas do mundo todo são convidados. Ela também contou que a derrota de Ouroboros fez os três receberem muitos pedidos de cidades diferentes para participarem do campeonato, porque os apóstolos que vencem partidas difíceis contra deuses são tratados como heróis. Após a gerente explicar toda a equipe, Pearl usou o jogo de dardo para decidir qual das cidades que os convidaram eles devem ir. A garota ficou toda animada pelo fato deles estarem podendo escolher e se sentiu honrada por ser a encarregada de definir isso. E seu dardo acaba acertando na cidade da fonte sagrada Maurá, definindo dessa forma o destino do grupo. No presente, depois de uma longa jornada, o trio chega ao local e Lisha fica empolgada para conhecer as lojas de jogos e descobrir quais jogos são famosos por lá, mas Faye lembra que primeiro eles devem visitar a filial de Maurá. Nesse momento, Pearl percebe uma garota, Nell, com uma placa desejando boas-vindas à equipe de Faye, o que faz as três acharem aquilo um pouco suspeito, afinal, ela era uma completa estranha. Nell estava procurando eles por toda parte quando nota Faye e as garotas olhando para ela. O trio se assusta com a empolgação de Nell e decide fugirem dali, mas ela usa sua Arise, que dá para ela uma velocidade absurda e consegue alcançar o grupo facilmente. Faye fica impressionado com a força física sobre-humana da garota e pergunta se ela é uma apóstola. Então Nell se apresenta e explica que ela é uma antiga jogadora da cidade de Maurá, que assistiu a partida dele contra o Ouroboros e decidiu ser sua subordinada. A conversa atrai a curiosidade das pessoas ao redor e Faye fica sem saber o que responder ou o que a garota queria dizer com ser sua subordinada. Nell explica que ela faria qualquer coisa por ele, como cozinhar ou lavar suas roupas, mas isso faz o cara ficar ainda mais sem graça. Ele pede apoio de Lisha e Pearl para se livrar daquela situação, mas as duas julgam ele por pensarem que Faye tá com algum interesse na garota desconhecida. Então Nell implora outra vez para Faye permitir que ela seja sua subordinada e o cara aproveita que a garota não tava olhando para sair correndo dali. Nell vê o trio fugindo e corre para alcançar eles, esquecendo de conferir a rua ao atravessar. Quando a garota percebe, ela vê um carro em movimento bem na sua direção e, para não ser atropelada, usa o seu poder para chutar o carro para longe. Seu plano funciona, mas só depois Nell percebe que aquela ação colocou a vida do motorista em perigo. Preocupada de ter causado um acidente, ela acaba ficando para trás e Faye e sua equipe conseguem chegar à filial de Maurá sem serem seguidos. Assim que chegam, ele nota a estátua do espírito da água, Undine, quando as pessoas ao redor o reconhecem como o apóstolo que derrotou Ouroboros. Em seguida, um homem alto aparece atrás de Pearl e ela se assusta com a presença dele. A garota corre para pedir ajuda ao guarda do local, achando que o homem era alguém perigoso, mas em seguida descobre que ele é o gerente da filial da corte arcana de Maurá, chamado Balegar Lons. O gerente leva a equipe pelas escadas do local até seu escritório, que fica no 8º andar, recusando a pegar o elevador, devido àquela forma ser mais saudável, o que deixa Pearl um pouco triste por ter que subir tantos andares de escada. No caminho, Balegar explica que o evento principal do Campeonato Mundial de Jogos vai ser após 3 dias, quando ocorre a brincadeira dos deuses. Para o evento, eles alugaram um estádio esportivo da cidade e venderam 10.000 ingressos. Balegar também conta que no dia seguinte vai ocorrer uma partida intermunicipal e que gostaria que os três participassem, porque vários jogadores querem disputar com a antiga deusa e com Faye, conhecido como o melhor novato dos últimos anos. Faye aceita participar e Pearl fica toda feliz pela popularidade do seu grupo e pensa que ela também deve estar ficando famosa por ter participado do jogo em que Ouroboros foi derrotado. Mas como o gerente fica em silêncio, a garota fica preocupada da sua popularidade não tá tão bem como a de Faye e Lisha. Depois, Balegar leva o trio até uma sala para mostrar várias fotos do Campeonato Mundial de Jogos do ano anterior, incluindo das pessoas que vieram para a cidade como convidados na época. Lisha percebe que em uma das fotos, a equipe possui uniforme preto e Faye se lembra que as roupas dessa cor pertencem à melhor equipe da filial. O gerente aproveita para explicar que o bordado dourado do uniforme significa que pertence à filial principal da corte arcana. Nesse momento, um apóstolo de uniforme preto, chamado Dex Gear, aparece e reconhece a equipe como os visitantes da filial Ruin, devido às cores dos uniformes com bordado azul. Balegar observa que o jogador sempre procura conhecer os visitantes antes dos jogos e começa a apresentar Dax pro grupo, mas o cara interrompe o gerente para que ele mesmo se apresente. Dax também trata o grupo de Faye como qualquer outro, o que faz Balegar o repreender. Afinal, aquela é a equipe em que a antiga deusa pertence, porém o cara não se importa com isso e deixa claro que não vai dar nenhum tratamento especial para eles, porque ele só tá interessado em saber se os três são bons jogadores ou não. Lisha fica feliz por conhecer um apóstolo que só tem olhos pros jogos, e Pearl observa que Dax possui um uniforme preto. O gerente então explica que ele é um novato que entrou na filial há 1 ano e montou seu time muito mais rápido do que qualquer outro no mundo, além de ter ganhado de um deus em sua primeira partida. Ele também diz que até o momento, Dax venceu 3 jogos e perdeu 2, e se tornou o atual representante da filial de Maurá. Pearl fica impressionada e comenta que o cara é um prodígio assim como Faye. Dax concorda
concorda e diz que os dois jogadores estavam destinados a se encontrar. Ele também elogia a vitória de Fei contra os deuses Titã e Uroboros, e o convida a fazer parte da sua equipe, chamada Tempest Cruiser. Dax explica que está reunindo jogadores talentosos de todo o mundo, porque pretende formar a equipe mais forte da história e zerar completamente o jogo dos deuses, sendo que Fei é a última peça que falta. Porém, Fei agradece o convite e os elogios, mas esclarece que veio à cidade só para participar do campeonato mundial de jogos. Dax aceita seu pedido negado e vai embora, apesar de parecer que ele não estava desistindo de conseguir o que quer. Mais tarde, Fei conversa com a sua equipe e explica que teve pensando em que tipo de jogo eles vão participar, e em suas pesquisas, por acaso acabou encontrando informações sobre Nel. O cara conta que ela se aposentou há um mês atrás, com 3 vitórias e 3 derrotas, e apesar de não ser um número muito especial, pelo que ele viu ela era uma boa jogadora, porque seguia bem as ordens do capitão e se preocupava em dar suporte aos colegas do seu time. Porém, em um jogo chamado Estátua de Deus, em que era necessário ter 3 jogadores para apertar um botão, o grupo usou o quarto participante como isca para atrair a atenção do deus, mas quando esse foi desclassificado, todos entraram em pânico ao ver que o deus ficou em vigilância total, e o capitão acabou se rendendo sem nem ao menos tentar encontrar uma outra solução. Com a maioria desistindo, Nel perdeu o jogo, mesmo implorando para sua equipe não abrir mão da vitória tão facilmente. Afinal, eles poderiam muito bem ter tentado vencerem com apenas 3 jogadores, mesmo que não tivessem uma isca para distrair o deus. Com esse jogo, Nel adquiriu 3 derrotas e foi obrigado a se aposentar. Fei comenta que ficou curioso com a partida e Pearl observa que Nel é o oposto dela, porque ela teve uma derrota por conta do seu próprio erro e estava escolhendo se aposentar por livre e espontânea vontade, ao contrário da Nel, que adquiriu uma derrota por conta da sua equipe e foi obrigada a ter essa aposentadoria, mesmo que provavelmente quisesse muito continuar participando dos jogos dos deuses. Fei concorda que Pearl pode ter razão e se arrepende de ter fugido de Nel antes que ela pudesse explicar melhor sua situação. Nesse momento, a campanha do quarto toca e Pearl vai atender, pensando ser o gerente Balegar. Porém, ao abrir a porta, ela descobre ser Nel, fingindo ser uma funcionária do serviço de quarto. A garota tenta manter seu disfarce, mas todos reconhecem ela pela voz e cor de cabelo. Então Nel sai correndo antes que Fei pudesse explicar que quer conversar com ela. Após parar de correr, a garota se pergunta por que fugiu daquela forma quando Dax aparece e diz que fazer algo tão patético assim não combina com ela. O cara continua dizendo que os dois entraram na filial como colegas há 2 anos atrás, mas diferente dela, ele sobreviveu. Dax então pergunta o que diferencia eles, e Nel prepara para ouvir algo ofensivo, mas ele responde que a diferença entre os dois foi apenas a equipe, porque apesar da sua capacidade, ela não teve sorte com seus aliados. Em seguida, Dax pede para Nel entrar pro seu time, para ajudar com suas habilidades como analista, mas a garota nega o convite, porque já decidiu que só vai fazer parte do time de Fei e que não quer fazer parte de nenhum outro grupo. Porém, ela sugere que os dois façam uma aposta envolvendo a vitória do time do jogo do dia seguinte, chamado Partida Amistosa, apostando com confiança que Fei vai vencer. E assim, no dia seguinte, o trio se prepara para jogar, ficando empolgados para participarem de um campeonato em um local tão grande quanto aquele estádio esportivo. Antes de irem, Nel aparece para avisar que, como eles já sabem, o adversário dos 3 vai ser o time de Dex, e mesmo para alguém como Fei não vai ser uma disputa fácil, porque o senso natural de Dex para jogos é inegável. Mas mesmo assim, ela diz que vai estar torcendo pelos 3 na plateia e eles devem vencer de qualquer jeito. O trio fica surpreso ao saber que a garota foi até lá só para avisar que vai estar torcendo por eles, mas ficam felizes por isso. Em seguida, a equipe vai pro estádio onde estava uma enorme plateia. Dax cumprimenta eles e deixa claro que foi até lá para ser o vencedor e não está disposto a ser humilhado. E Fei observa que seu adversário é intenso, deixando claro que isso foi um elogio. Dax conta que a forma dele agir depende do seu oponente e explica que para ser uma partida justa, um jogo aleatório vai ser selecionado dentre os milhares instalados no local. Então, Dex pede para o operador iniciar o jogo selecionado e um vídeo de realidade aumentada aparece, fazendo surgir vários dados pelo estádio, o que deixa Fei bem surpreso. O jogo é de estratégia com cartas, chamada Arena Mental, sendo que tanto Dax quanto Fei não possuem familiaridade com a partida, o que faz ser um desafio para todos os envolvidos. O jogo é permitido somente 2 jogadores para cada uma das equipes, e Dax chama Kel Rich para ser sua parceira, enquanto Fei escolhe Pearl, que já estava bem mais confiante a respeito dos jogos, e Lisha fica na torcida por eles. O operador explica que existem 2 formas de ganhar a Arena Mental: chegar primeiro na última casa ou zerar a vida de um oponente. Além disso, no jogo existem classes, sendo elas Mago, que ganha mais 1 de dano em seus ataques, Curandeiro,
curandeiro, que ganha mais 1 de cura, viajante, que pode andar mais uma casa, e armadilheiro, que torna as armadilhas inválidas ou recebe o poder de aprimorar elas. Antes de escolherem suas classes, são distribuídas 5 cartas aleatórias para cada jogador, e é explicado que existem 72 cartas de magia, que são divididas em 3 tipos: ataque, capaz de causar danos no adversário, recuperação, capaz de recuperar a vida, e as especiais. As cartas usadas são armazenadas no depósito da equipe, e Faye observa que o jogo é uma batalha de inteligência. Ele também analisa uma carta especial que recebeu, que só pode ser usada por um curandeiro, enquanto Pearl mostra que possui uma carta rara, que só pode ser ativada quando se tá com 5 ou menos pontos de vida e com apenas uma carta na mão. Faye reflete um pouco sobre as cartas, que possuem efeitos interessantes, mas condições bem rigorosas, e escolhe ser um aventureiro para avançar mais casas, enquanto Pearl escolhe ser uma curandeira para proteger suas vidas, sendo que as duas classes visam o objetivo de alcançar a última casa primeiro. Porém, Faye percebe que Dax faz o perfil de um jogador que acha sem graça uma vitória que só alcança o objetivo, e como esperado, ele e sua parceira escolhem a classe de magos, cujo foco é causar danos aos oponentes. Em seguida, é explicado que eles podem escolher dentre as cartas de dados os números entre 1 a 6, que existem casas douradas, onde é possível pegar 2 cartas de magia, e casas prateadas, que é possível pegar uma carta, sendo que se cair mais de um jogador na mesma casa, nenhum deles vai poder comprar cartas. Além disso, existe a casa vermelha, onde possui uma armadilha que causa 7 de dano. Faye observa que se o método para alcançar a vitória chegar ao fim, o ideal é escolher o número 6, o maior número possível. Porém, existe a opção de seguir o caminho ou usar as cartas, e Lisha e Nell observam que desde o começo é preciso apostar qual das duas formas vai seguir. Em seguida, todos escolhem um número de dados e é decidida a ordem de turno através do maior número tirado. Porém, Faye e Dax tiram 6. E por ser empate, Faye vai na frente por ter sido o primeiro a escolher sua classe. Mas como os dois caem na mesma casa prateada, nenhum deles consegue comprar uma nova carta, e Dax estranha a decisão do seu oponente, porque como aventureiro, ele poderia ter escolhido usar seu bônus para cair na 7ª casa e ganhar uma carta. Faye explica que não vai usar sua habilidade de aventureiro nesse momento, e Dax percebe que ele estava o impedindo de comprar algo. Depois, Faye pergunta para a operadora se é possível trocar de cartas com o parceiro, que responde que apesar de não ser permitido, existe algo semelhante a troca de mão dentre as cartas de magia. Ao escutar a resposta, Faye dá uma piscada pra Perry e finaliza seu turno, chegando a vez de Dax jogar. O cara usa uma carta especial de barreira usada somente por um mago, chamada Ritmo Fervoroso, que afeta todos os jogadores e dura até o fim da partida. A carta faz com que em cada ataque, tanto a pessoa que recebeu quanto a que causou o dano receba 1 dano. Isso faz Perry se perguntar a razão de Dax ter escolhido a carta, já que ele também vai ser afetado por ela. Com o final do turno, chega a vez de Perry, que apenas avança para uma casa prateada e adiciona uma carta em sua mão, passando a vez para Kel Rich. A garota para em uma casa dourada e ganha 2 cartas. Em seguida, ela usa um ataque para causar 1 dano a cada um dos oponentes, mas graças ao ritmo fervoroso, os dois acabam recebendo 4 de dano, o que faz eles perceberem que se não fizerem algo a respeito daquele poder, vão continuar perdendo pontos de vida até serem aniquilados. Dex observa que seu oponente escolheu alcançar o fim mais rápido, enquanto ele já optou por usar seus poderes para o derrotar. Em seguida, Kel Rich dá sequência ao seu turno, utilizando um novo ataque chamado Correntes da Repulsa, sendo uma outra magia de barreira que dura até o fim do jogo. E assim, a garota finaliza seu turno e volta pra vez de Faye, que se esforça para não deixar transparecer seu verdadeiro objetivo, que é fazer Pearl usar uma carta que vai derrotar os oponentes. Depois, eles voltam a selecionar um número de 1 a 6 e Pearl escolhe parar na mesma casa que Kel Rich, para impedir ela de reabastecer sua mão. Além disso, ela também ataca com um feitiço de alta velocidade, que permite que seja usado fora do seu turno. A carta, chamada Grande Chama, que ela renomeia como jogo da Pearl, ataca Dax, dando 3 de dano nele, 1 a mais do que deveria, graças ao ritmo fervoroso. Porém, a garota também recebe 2 de dano, graças às 2 barreiras mágicas que causam dano para quem atacar. Então Dax decide revidar o ataque usando a carta de Tempestade de Neve, que ele renomeia como Raio de Dex, porque achou brilhante a ideia de Pearl dar o próprio nome às cartas. O ataque baixa a vida de Pearl para 8, enquanto ele fica com 15. Em seguida, Kel Rich lança o feitiço de Relâmpago dos Céus, que causa nela 4 de dano, graças às 2 barreiras mágicas, em troca de causar 7 de dano em Pearl, o que baixa a vida da garota para 1. A garota usa uma carta de cura para subir os pontos da sua vida, mas Dax entra em ação, utilizando uma carta que anula a cura do oponente, que impede ela de evitar o dano. Contando com os efeitos das 2 barreiras mágicas, Pearl fica com 0 de vida. Porém, Faye protege sua parceira com uma carta chamada Bandagens no Coração, que reduz os danos, fazendo Pearl continuar com 1 ponto de vida. Em seguida, o cara dá início ao seu turno e ativa um feitiço de ataque que causa 5 de dano ao Dex,
fazendo ele ficar apenas com 8 de vida. Ele também usa uma carta chamada Sacrifício da Alma para armazenar uma carta da sua mão no depósito e recuperar 3 de dano dele e da sua aliada. Depois, Pearl conjuga 2 cartas que recuperam 9 pontos de vida. Lisha e Nell observam que Faye e Pearl conseguiram dar a volta por cima e a vida de Dex está acabando, apesar dele e da sua parceira ainda terem 6 cartas na manga. Na terceira rodada, cada um escolhe o número de 1 a 6 para andar e Faye e Pearl estranham ao ver que Dex escolhe um número para cair na Casa Vermelha, que possui uma armadilha que causa 7 de dano. No turno de Pearl, ela compra 2 cartas e descarta uma para usar um feitiço de barreira, que anula os danos do próximo ataque ao que for receber. Depois, Faye usa a habilidade de viajante para andar uma casa extra, que a Rich observa que Faye está evitando gastar as cartas da sua mão por precaução, e elogia o feitiço de proteção de Pearl, mas diz que ela vai cair mesmo com todos os cuidados. Então, a garota lança o Grande Chama para retirar a barreira de proteção da adversária. Em seguida, Kel Rich lança uma carta de feitiço chamada Igualdade Absoluta, que obriga todos os jogadores a comprar ou descartar até ficar com 4 cartas na mão. E para finalizar, ela usa um feitiço dimensional, que não causa nenhum efeito e finaliza seu turno. Após isso, Dax cai na Casa Vermelha e usa uma magia de restrição para transferir o dano causado pela armadilha para Pearl, algo que Faye já tinha previsto. Com um ritmo fervoroso, ela perde 8 de vida, fazendo a garota acabar sem nada. Então, Faye novamente usa uma carta para salvar sua parceira, mas Dex já estava esperando que ele tentasse algo e usa uma carta para impedir que Faye use qualquer carta até o final da fase. Pearl fica preocupada, mas Faye tranquiliza ela de que eles vão conseguir vencer. Porém, Kel Rich informa que agora que todos terminaram suas jogadas, seu feitiço dimensional é ativado, sendo essa a condição da carta. Ela dá 10 de dano para cada jogador que comprou 4 cartas ou mais durante a rodada, o que encaixa em Pearl, que foi obrigada a comprar 4 cartas por conta do feitiço de igualdade absoluta, sendo algo que Kel Rich planejou. A garota estava com 5 de vida e acaba recebendo 10 de dano, o que faz Kel Rich pensar que a vitória já está garantida, mas Pearl fica determinada para provar a todos que ela não é um fardo para Faye e conjura uma carta chamada Última Dança, que só podia ser usada quando o jogador está prestes a zerar sua vida, e assim a carta dá um turno extra. Além disso, a carta volta a vida de todos como estava antes do usuário receber o dano, apesar de no final do turno extra causar 20 de dano a ele, o que faria Pearl perder definitivamente a sua vida, ou seja, ela teria que ganhar naquela rodada extra ou perderia o jogo. Apesar dos riscos, Pearl permanece confiante com sua capacidade e Faye também demonstra acreditar plenamente na parceira que escolheu. Para começar o turno, ela ativa a magia Vibrações da Vida, que faz ela recuperar 10 pontos de vida, fazendo ela ficar com 11 no total, enquanto Dex estava apenas com 4. Então, a garota lança um raio de contra-ataque, que causa 6 de dano nele graças ao ritmo fervoroso. Para se proteger, Dex usa uma carta de primeiros socorros, ficando apenas com 1 de vida, mas Pearl lança Grande Chama para causar mais danos. Com isso, Kel Rich entra em ação e joga 2 de suas cartas para recuperar a vida do seu parceiro, fazendo Dex ficar com 3 de vida. Porém, Pearl já imaginava que eles teriam cartas de cura e lança sua penúltima carta, chamada Palavras do Passado, que faz algum ataque de fase ter seus danos duplicados em algum oponente, ou seja, ela consegue causar o dobro de dano em Dex, totalizando 7 pontos ao todo. Dex fica impressionado com Pearl e reconhece que ela não é apenas um fardo para Faye, mas permanece calmo perante a situação, porque ainda possui uma carta que pode transferir todos os danos recebidos para Kel Rich, que ainda estava com muito de vida. Com isso, Dex e sua parceira ficam com 3 de vida, enquanto a Pearl, em teoria, finalizaria seu turno e receberia 20 de dano. Pearl fica triste e pede desculpas para Faye, porque tentou vencer sem a ajuda dele, porém ainda é muito inexperiente nos jogos para isso. Faye discorda e diz que ela foi uma ótima parceira, afinal os dois venceram de toda forma. Kel Rich fica confusa porque Faye tá proibido de lançar qualquer carta e Pearl não teria como virar o jogo sozinha, porém a garota explica que finalmente as condições da sua última e rara carta foram cumpridas, permitindo seu uso, que concedia trazer uma carta do depósito de volta para sua mão. Então, Pearl escolhe a carta especial de curandeiro, chamada Dor no Coração. Dex e Kel Rich ficam surpresos, porque em nenhum momento eles usaram essa carta especial, mesmo ela já estando no depósito. E Lisha lembra que Faye a colocou na segunda fase do jogo, como forma de passar para curandeira mais tarde, sendo essa a razão de ter perguntado para a operadora se era possível trocar de cartas com sua parceira. Faye explica que apenas usou uma outra carta depois de colocar a especial no depósito para desviar a atenção dos seus oponentes, e que desde o início o plano era vencer através dos danos. Dex e Kel Rich ficam irritados ao perceberem que foram enganados, e a garota questiona por que ele não escolheu ser um mago, já que era a classe ideal para causar danos. Faye conta que eles possuíam muitas cartas de cura em suas mãos, e poderiam perder se fizessem uma disputa direta de danos, sendo que com aquele jogo mental, eles tinham
mais chances de vencerem. Com a carta especial, Pearl transmite os 20 pontos de dano que receberia para Dex, fazendo finalmente com que o cara perca sua vida completamente. E assim, Faye e Pearl terminam o jogo como vencedores. Dex admite que subestimou a garota e diz que ele e Faye estão destinados a serem rivais, porque ele pretende jogar contra os dois em diversos outros jogos. Em seguida, Dex promete para a plateia que ele vai se comprometer a se superar para ficar ainda mais forte, o que faz a torcida do time perdedor ser muito mais forte do que a do vencedor. Porém, Faye não liga, porque para ele tudo que importa é que foi um jogo divertido. No dia seguinte, Lisha fica toda empolgada ao encontrar um jogo raro na cidade de Maurá. O vendedor elogia os bons olhos da deusa, mas avisa que aquele jogo de tabuleiro é lendário e muito caro para uma garota como ela conseguir pagar. Então Lisha mostra que tem um cartão de crédito com limite infinito, que deixa o homem chocado. Ela pede para ele enviar os produtos da loja para filial Ruin. Quando Faye aparece, lembra que a gerente Miranda disse para eles não exagerar nos gastos. Lisha responde que tá lembrando disso e vai parar de gastar depois de comprar tudo de umas 2 ou 3 lojas. Em seguida, Faye observa que Pearl também tá gastando bastante, mas com comida ao invés de jogos. Pearl explica que é uma recompensa por ela ter se superado na partida da arena mental e sugere a eles irem a uma loja famosa de takoyaki para ela comprar mais comida. De repente, 2 garotas aparecem pedindo para tirarem foto da antiga deusa e pegar o autógrafo dela, o que faz o trio estranhar, porque em Ruin as pessoas têm medo de Lisha por conhecerem seu lado perigoso. Pouco tempo depois, mais garotas aparecem e dessa vez pedem um autógrafo de Faye por terem assistido a partida da arena mental e terem ficado impressionadas com a forma dele jogar. O cara fica um pouco sufocado com tantos fãs e quando percebe, já tinha uma fila para pegar seu autógrafo. Como Pearl foi crucial para a vitória do seu time na partida da arena mental, a garota pensa que em breve vai ter uma fila de fãs também, mas ela acaba percebendo que estava bem enganada a respeito disso, o que deixa ela frustrada. Após algum tempo, Faye e Lisha finalmente terminam de dar seus autógrafos e a antiga deusa pede um autógrafo do seu parceiro para ela guardar como seu maior tesouro, assim como os humanos costumam fazer. O cara aceita dar um autógrafo para Lisha, porém como eles não tinham nenhum papel, ele pensa em ir até uma papelaria para comprar, mas a deusa segura ele e sugere que ele autografe o verso do seu laço, porque assim ela vai estar sempre com o autógrafo e vai se sentir mais única. Faye fica tímido, mas faz como Lisha pediu. Quando Pearl chega com mais uma comida e pergunta por que os dois estavam tão próximos, o cara começa a explicar que a deusa pediu um autógrafo para ele, enquanto Nell observa os 3 de longe atrás de uma moita. De repente, uma multidão aparece e cerca Dax. Pearl percebe que se trata da filmagem do almoço de Dax, uma transmissão ao vivo onde dezenas de milhares de fãs assistem em tempo real o cara almoçando. Ela conta que existem rumores de que a renda dessa transmissão é o dobro do salário de um apóstolo, quando que a Rachel interrompe e diz que esse é por Dax ser extremamente popular por ser um cara inteligente, bonito e atlético, além de um jogador de primeira classe que se importa com seus amigos. A garota também agradece pelo jogo que eles tiveram no dia anterior, e Pearl pergunta se ela participa do almoço de Dax, que a Rachel explica que não, porque pra ela o cara é apenas um parceiro de negócios. Porém, após se despedir do trio, que a Rachel se junta às outras garotas que estavam observando Dax almoçar, mostrando ser uma grande fã dele, o que explica tantos elogios a respeito dele. Faye comenta que todos da cidade têm hábitos bem únicos e pergunta se Nell concorda. A garota, que estava escondida observando os 3, se levanta surpresa por ter sido descoberta e o grupo explica que percebeu sua presença desde o começo. Nell então volta a pedir permissão para ajudar Faye e explica que por ter perdido os jogos dos deuses 3 vezes, ela não pode mais lutar, mas pode ser útil como analista da equipe. Faye recusa o pedido da garota e ela pergunta se pode colaborar sendo empregada doméstica, mas dessa vez Lisha recusa o pedido. Então, Nell pede desculpas por ter desperdiçado o tempo do grupo e começa a se retirar, mas antes de ir embora, Faye pergunta se ela realmente está satisfeita com a ideia de saltar na lista ou ser empregada doméstica. Afinal, tá claro que a garota quer mais que isso. Nell fica um pouco confusa e Faye conta que vai se reunir no dia seguinte com a corte arcana. E assim, na reunião, Balegar avisa que os 3 vão ter finalmente seu jogo principal, uma batalha de sabedoria com os deuses, sendo que atualmente são 3 deles. O gerente também explica que para cumprir os 10 membros recomendados pela sede, foram selecionados 12 apóstolos da filial de Maurá para completar a equipe. Então Nell, que também estava na reunião, pergunta a razão de estar lá. Faye diz que ela vai ficar na torcida por eles, porque colegas de equipe devem torcer perto e mesmo sabendo que não é o que a garota deseja, ela deve confiar e fazer isso por enquanto. Mesmo sem entender direito o que Faye estava planejando, Nell promete torcer por eles com todas as suas forças. Depois, os 3 passam pelo portal e chegam em Elementos, sendo que dessa vez se trata de um deserto, onde eles encontram com Dax e Kel Rich, além de uma garota chamada Camila e sua equipe, que segundo Dax, só vieram para preencher números. O cara também diz que aquele evento é o momento de Faye, e mesmo os dois sendo rivais do destino, ele tá
ansioso para vê-lo jogar. Faye promete que vai se esforçar como sempre quando de repente uma pirâmide surge no meio do deserto, fazendo toda a sua volta tremer. Em seguida, o MIP do jogo aparece desejando boas-vindas aos 15 participantes e observa que esse é um número de apóstolos bem abaixo do esperado pelo Deus. Mesmo assim, o MIP encerra as inscrições e começa a explicar como o jogo vai funcionar. Cada participante recebe um botão de flor que, quando desabrochar, pode ganhar 3 cores diferentes, sendo que existe uma flor dourada, chamada Flor do Sol, outra preta, a Flor do Veneno, enquanto as demais são de cor branca, as Flores da Areia. O objetivo é oferecer a Flor do Sol ao altar no topo da pirâmide, e por essa razão, o nome do jogo é Revezamento ao Sol. Faye analisa que são cerca de 3 km até a meta e Lisha levaria menos de 5 minutos para chegar, caso não houvesse nenhum obstáculo no caminho, o que com certeza vai ter. O MIP continua explicando o jogo e diz que a equipe do Deus vai ficar responsável por roubar as flores. Nesse momento, vários golems felinos gigantes surgem debaixo da areia e Pearl acha todos fofos, mas logo fica assustado ao ver o quão grande os gatos são. Os felinos são a equipe principal de defesa do Deus, e MIP explica que todos eles vão carregar uma flor e quem tiver a sua roubada será desclassificado, algo que vale tanto para os jogadores como para os gatos. Porém, caso a Flor do Sol seja roubada, a equipe inteira perde. Por esse motivo, existem 2 formas de conseguir a vitória: oferecer a Flor do Sol ao altar no topo da pirâmide ou roubar a do time adversário. Como a Flor do Sol é a que define a vitória, as da areia servem como camuflagem, enquanto a Flor do Veneno serve como armadilha, porque o jogador que roubar ela vai deixar toda a sua equipe atordoada por 5 segundos. O que vai impedir que se movam, ataquem ou mesmo se defendam, ou seja, é interessante que deixem o time adversário roubar a Flor do Veneno. Faye observa que caso eles consigam fazer os gatos roubarem a Flor do Veneno deles, Lisha conseguiria roubar quantas flores quisesse durante os 5 segundos que as feras iriam ficar atordoadas, mas o contrário também os levaria à derrota. Isso faz ele concluir que o time precisa proteger a Flor do Sol e planejar um jeito dos gatos roubarem a Flor do Veneno deles. Depois, todos conferem a cor da parte interna da flor que ganhou, e descobre que Pearl ficou com a do Sol, e que a Rich ficou com a do Veneno, enquanto os demais com a da Areia. Em seguida, o MIP avisa que a troca é livre e eles podem decidir com cuidado qual jogador vai ficar com qual flor. Então todos observam que, devido à distância da pirâmide e à velocidade que os felinos devem ter, a capacidade física vai ser importante para a vitória. Por essa razão, Faye pensa em deixar a Flor do Sol com Lisha, porém a garota pensa que talvez seja mais interessante ela ficar com a do Veneno, porque o time do Deus vai pensar que ela tá levando a do Sol, por ser a opção mais óbvia. Faye concorda com a ideia, mas sendo assim ainda resta decidir qual jogador fica com a Flor do Sol. Ele reflete que a pessoa que ficar com ela vai precisar ter força sobre-humana, e pergunta se algum dos apóstolos presentes teria uma Arise assim. Vários participantes levantam a mão, incluindo que é o Rich, o que deixa Faye e os outros surpresos. A garota explica que seu Arise é um aprimoramento físico do tipo sobre-humano, e que também possui autodefesa, portanto não é uma ideia ruim deixar a Flor do Sol com ela. Faye responde que vai levar em consideração os poderes da Kel Rich, e pergunta pro MIP se é possível eles trocarem de flor durante o jogo. A criatura responde que sim, mas caso alguém fique por um momento sem nenhuma flor na mão, vai ser considerado que ela foi roubada, o que leva o jogador a ser desclassificado. Ou seja, mesmo que joguem as flores um pro outro, ou Pearl use seu poder de troca de lugares, os participantes seriam desclassificados por conta do breve momento que ficaram com 0 flores na mão. Então Faye pergunta se é possível jogar a flor para outra pessoa em um momento de aperto, e MIP responde que sim, mas serve somente para salvar a flor, porque o participante que a jogar vai ser desclassificado. Isso faz Faye observar que eles têm que buscar um trabalho em equipe perfeito para protegerem a Flor do Sol juntos. E Dex diz que cabe a Faye decidir quem vai ficar com qual flor. Camila fica em choque com essa decisão, porque o cara faz o tipo de jogador que quer assumir o papel principal sempre. Então Dex se lembra que perdeu a aposta que fez com Nel quando foi derrotado por Faye na partida da Arena Mental, e por isso, naquele momento, ele só tá interessado em saber como seu rival vai lidar com os deuses. Para que Faye decida com mais clareza quem fica com o que, Camila mostra os Arices e o histórico de todos os membros da sua equipe para ele, que analisa tudo rapidamente. Depois, Faye pede para que todos os apóstolos entreguem suas flores para que eles embaralhem. Então, o cara reflete um pouco quem deve ficar com a Flor do Sol e a do Veneno, e após tomar sua decisão, ele distribui as flores. Em seguida, Faye pede para todos conferirem a cor da flor que recebeu sem deixar que ninguém veja. Camila pede para ele informar ao menos quem está com a do Sol, mas o cara nega contar e informa que isso faz parte da sua estratégia, porque se eles souberem quem está com a flor que determina a vitória, vão tentar proteger a pessoa sem nem perceber.
o que vai acabar fazendo o Deus descobrir. Dex observa que isso é uma boa estratégia, e Faye conclui que o Deus está acostumado com aquele jogo, e por isso o time tem que encontrar uma estratégia nova que ele nunca viu antes. Com a estratégia definida, o Mip dá início ao jogo e o Deus Mathma 2 aparece no alto da pirâmide, trazendo com ele um barulho estranho que Faye se pergunta ser telepatia. Pearl fica curiosa para saber se existe um antecessor do Deus, como ele se chama Mathma 2, mas ele nega e explica que tudo naquele mundo faz parte do jogo, incluindo seu próprio nome. Em seguida, o Deus ganha uma flor e Faye pensa que tem grandes chances de ser do sol do time adversário, já que seria mais seguro para o próprio Deus ficar com ela. Então Mathma 2 pede para os humanos jogarem com todas as suas forças físicas e mentais, quando observa Lisha e Faye parados. O Deus fica sem saber o que está acontecendo e os dois falam ao mesmo tempo que eles carregam a flor do sol. Enquanto isso, Ouroboros se cansa de ficar só esperando Faye a invocar e decide ela mesma ir procurar por ele. De volta ao jogo, Balegar e Neo assistem Lisha e Faye falarem que tem a flor do sol. Ela pensa que provavelmente um deles na verdade tem a do veneno e Balegar pergunta se existe a possibilidade dos dois estarem mentindo. A garota pensa um pouco e reconhece que a possibilidade existe, o que deixa ela ainda mais curiosa para ver a partida até o final. Os outros jogadores também ficam sem entender o plano de Faye, mas Dex compreende o plano e decide entrar na onda dele, que pensa que caso não consiga enganar seus amigos, não vai conseguir enganar um deus. Com o início do jogo, os 15 apóstolos começam a correr para longe do Mathma 2, que convoca seu exército de 1667 golems felinos, achando essa diferença de número justa. Enquanto se esforçam para fugir, Camila observa que a situação não está favorável para o time deles, que a Rich decide ir na frente e mostra ser bem mais rápida do que os demais, mesmo sem ativar seu Arise. Porém, o exército do deus também aumenta a velocidade e começa a correr a 60 km por hora, o que faz Faye perceber que daquela forma eles serão alcançados em 30 segundos. De repente Lisha pede para os jogadores que estão na frente desviarem e Dex grita para que a Rich pular para trás. Um dos felinos, o mago de longa distância, cria uma tempestade de areia na frente do grupo, impedindo que eles continuem avançando. Nesse momento, um dos gatos consegue capturar um jogador, o outro tenta defender seu amigo, mas acaba sendo pego também. Com as duas flores da areia roubadas, os dois jogadores são desclassificados. Em seguida, vários felinos avançam na direção da Camila e ela se protege com seu Arise, congelando eles. Mais do exército aparecem e Dex usa seu poder nomeado por ele como Furacão do Dex. De repente, Faye avisa Pearl de um ataque de um dos golems, que estava em cima dela. A garota consegue escapar, mas as garras do felino acabam rasgando a sua roupa. Percebendo que outros estavam se aproximando, Pearl usa seu Arise para se transportar, mas acaba indo parar em cima de um outro gato, que a captura. Porém, antes que ele pudesse tirar a flor da garota, que a Rich dá um soco no golem, mandando ele para longe. Pearl fica impressionada com o poder da sua salvadora quando as duas percebem vários apóstolos sendo capturados e desclassificados do jogo. Camila fica novamente preocupada com a quantidade de felinos, e Faye, percebendo que a situação estava complicada, pede que a antiga deusa use sua força sobre-humana. Então ela soca o chão com força, o que faz ele se partir e derrubar vários golems felinos. Com o caminho livre, os jogadores voltam a correr para longe, enquanto que a Reed, depois de ver o poder de Lisha, fica preocupada com o que aconteceria com o mundo humano se eles a irritassem. Pouco tempo depois, o terreno volta ao normal, porque como eles estão em elementos, o deserto pode ser regenerado à vontade. Nesse momento, o grupo nota um oásis em frente. Dex lembra que o objetivo deles é chegar até a pirâmide, mas observa que aquele oásis é um artifício único e pergunta a opinião da sua parceira, que a Rich responde que normalmente eles deveriam ignorar algo assim, mas Pearl precisava de uma pausa para se trocar, já que estava com a sua roupa rasgada. A garota fica agradecida pela consideração quando percebe que os golems já estavam perto outra vez. Faye pergunta se Lisha poderia repetir o que fez anteriormente. A antiga deusa confirma e novamente acerta o chão com toda a sua força, separando o solo assim como antes. Porém, dessa vez os felinos conseguem saltar alto e passar pelo obstáculo tranquilamente. Então um dos jogadores lança bolas de fogo, mas os gatos se protegem com um escudo anti-magia e eliminam o cara, partindo em seguida na direção da Camila. Faye se aproxima para tentar salvar a capitã, mas Camila avisa que tem uma flor de areia e por isso eles não devem perder tempo tentando salvar ela. Em seguida, a capitã usa o pouco tempo que resta para congelar os felinos, dando a abertura necessária para o time fugir. Porém, agora resta só os 5 principais, enquanto a equipe adversária ainda possui 1237 jogadores. Enquanto correm para longe, que a Rich pergunta por que Dex está com sua flor na mão, e não escondida em sua roupa como os outros fizeram. O cara explica que se for pego, não adianta tentar esconder a flor e por essa razão é melhor deixar em mãos para poder jogar ela para outra pessoa da equipe. De repente, uma nova tempestade de areia surge, sendo uma punição do golem mago por eles terem se afastado demais. A tempestade cerca Dex e para salvar ele, Pearl abre um transporte. Porém, infelizmente o cara é pego, o que deixa que a Rich irritada com os felinos. A garota vai querer comprar briga com eles e Faye tentar acalmar ela, mas que a Rich avisa que tem a flor de areia e por isso ela pode ficar para trás para tentar segurar os golems. Então Lisha diz
diz que não possui a Flor do Sol também, por essa razão vai ficar no time para atrasar os felinos, enquanto Faye e Pearl seguem em frente. E assim o grupo é dividido em dois. Fora de elementos, Camila pede desculpas ao gerente por ter perdido. Balegar aproveita para perguntar a ela qual jogador tá com a Flor do Sol. Como nenhum deles tinha aquela informação, a garota diz que seu palpite é que Rich e Lisha possuem flores de areia, enquanto Faye tem a do Sol e Pearl a do veneno, já que levar as duas especiais para perto de Deus é o mais óbvio. Enquanto isso, Dex se aproxima de Nell. Os dois tinham apostado quem seria o vencedor no jogo amistoso. Caso Dex fosse o vencedor, a garota teria que entrar no seu grupo, mas caso Faye ganhasse, o cara teria que obedecer o que ela pedisse. Como Nell venceu a aposta, ela pediu para Dex fazer de tudo para Faye vencer naquele jogo contra o Deus, e ele avisa que cumpriu a sua parte no acordo. De volta ao jogo, Faye e Pearl finalmente chegam na pirâmide, onde o cara admite para sua amiga que ele é a pessoa que tá carregando a Flor do Sol, que concederia a vitória ao ser oferecida ao altar da pirâmide. Pearl promete apoiar Faye o máximo que puder, porém o Deus desafia os dois a subirem até ao topo, onde fica o altar, e convoca seu exército de felinos, que surgem atrás da dupla e capturam Faye. Pearl fica preocupada, mas ele lembra que tudo o que importa é a flor e joga ela pra garota. Com isso, Mátima 2 compreende que aquela é a Flor do Sol e manda os felinos atrás dela. Então Pearl sobe a pirâmide o mais rápido possível, até chegar onde o Deus estava, que a desafia a passar por ele. A garota usa seu Arise e seu adversário pensa que ela se teletransportou pro topo da pirâmide, mas pouco depois ele percebe que na verdade Pearl estava em cima dele, determinada a vencer, roubando a Flor do Sol do time do Deus, que estava no seu cajado. Com um ataque surpresa, ela consegue pegar a flor, mas diferente do que pensou, aquela era a Flor do Veneno, que deixa todos da equipe paralisados por 5 segundos. Mátima 2 comemora o fato da garota ter caído na armadilha e mostra que a verdadeira Flor do Sol dele está no oásis, completamente camuflada no meio da floresta. O Deus não se importa de mostrar a localização da sua flor, já que estava prestes a descobrir onde estava do time adversário, por ser outro efeito de Pearl ter pego a Flor do Veneno. Primeiro ele confere as duas flores que conseguiu, a de Pearl e a de Faye. A primeira que abre é uma flor de areia, e o Deus pensa como seria interessante se a outra fosse do veneno, mas ao abrir a segunda flor, ele descobre ser outra de areia, o que deixa até Pearl surpresa. Então Mátima 2 usa a vantagem que conseguiu para verificar as flores de Lisha e de Rich, que ainda estavam fugindo dos gatos, porém nenhuma das duas estavam com a do Sol, o que deixa o Deus completamente confuso, já que não tinha mais nenhum outro jogador. Nesse momento Faye aparece revelando que tá com a flor que ele procura. O cara explica que antes de ser capturado perto da pirâmide, ele tava com duas flores, porque um dos jogadores foi desclassificado sem ter sua flor roubada. Quando Dex, o jogador que tava com a Flor do Sol, foi pego pela tempestade de areia, ele enviou ela pra Faye através do portal. Além disso, o cara se afastou mais do que deveria dos golems para ativar de propósito a tempestade de areia como uma forma de esconder a ação de lançar a flor. Depois de explicar tudo, Faye pergunta pro Deus se aquele não foi um jogo interessante. Mátima 2 concorda, mas desafia o humano a seguir até o topo sem ser pego pelo seu exército. Porém, bem nesse momento ele é paralisado. Lisha, que tava com a Flor do Veneno, diz que o Deus errou ao não parar os felinos quando percebeu que Pearl e Faye não tava com ela, porque como os gatos continuaram perseguindo as garotas, ela foi capturada, ativando a armadilha no momento mais oportuno para a equipe. Mátima 2 continua confiante, já que o efeito da flor dura apenas 5 segundos, porém o Deus não estava contando com os poderes sobre-humanos de Rich, que usa sua força para arremessar a Faye até o topo, onde ele deixa a Flor do Sol no altar, conseguindo assim mais uma vitória graças ao trabalho em conjunto da equipe. Com isso, o Deus admite a derrota e deixa a Flor do Sol com Faye como prêmio. Após sair de elementos, Faye vai até Nell e conta que soube que ela fez Dex dar o melhor de si para que ele pudesse vencer. O cara agradece ela por isso e a garota diz que só queria que ele ganhasse. Faye questiona se ela não quer mais nada e Nell admite que queria jogar no time dele como apóstola, apesar de não ser possível, já que ela perdeu 3 jogos e foi obrigada a se aposentar. Faye conta que é uma maneira de Nell continuar jogando mesmo com a quantidade de derrotas que possui. Balegar concorda, mas avisa que é bem arriscado, e que em 20 anos ninguém nunca tentou fazer isso. Faye diz que tá ciente da dificuldade e pergunta pra Nell a sua pontuação, que explica ter 3 vitórias e 3 derrotas. Então ele pede pra Balegar entrar em contato com Miranda pra arrumar um jeito da garota jogar com a apostadora. Na reunião com a gerente, ela confirma que existe uma deusa chamada apostadora, que diferente dos outros deuses, não aumenta o número de vitórias, mas sim reduz o número de derrotas. Porém Miranda avisa que para jogar com ela necessita de um portal específico que não tem na filial Maurá. Então Faye lembra a gerente que tem um desses portais em ruim. Ela mesmo sem querer admite que de fato existe um portal todo empoeirado de uns 40 anos, e pergunta o que ele vai querer fazer. Então Faye explica que vai ceder uma de suas vitórias para que Nell possa desafiar a apostadora para retirar uma das derrotas dela. Tanto Nell como Miranda não gostam da ideia dele gastar uma das suas vitórias. A
Afinal, Faye é o único que já venceu 6 vezes, sendo mais perto que a humanidade chegou de zerar os jogos dos deuses. Então Pearl oferece uma das suas vitórias, já que elas não têm tanto peso quanto as de Faye e ajudariam Nell da mesma forma. Afinal, a garota merece voltar a jogar. Porém, Faye insiste para Nell usar uma das suas vitórias e Lisha diz para Miranda que, como ex-deusa, ela sabe que os deuses não se importam se o apóstolo quiser voltar a jogar, porque eles sorriem pros que conseguem o próprio milagre, algo que Nell provou fazer, e por isso é alguém que merece aquela chance. Isso convence Miranda a aceitar aquela ideia, e Nell agradece ao grupo por tudo. Faye avisa que eles só podem ajudar, mas cabe a ela conseguir o milagre que precisa. Porém, diferente da gerente, ele deixa claro que não se importa caso perca algumas vitórias para que ela consiga. Mesmo assim, Nell aceita receber apenas uma vitória de Faye emprestada para poder jogar contra a apostadora. 96 horas mais tarde, já no jogo, a garota começa a entrar em desespero e sua oponente, que possui a sua aparência, a chama de fraca. Alguns dias atrás, antes da partida começar, Faye bola um plano para enfrentar a apostadora, e na manhã seguinte o grupo parte para a filial Ruin. Durante o trajeto, Nell fica tão preocupada com o jogo que demora a escutar Pearl chamando ela. Ela pede desculpas por estar distraída e Faye explica que também tá pensativo com a partida. Afinal, a apostadora é diferente dos outros deuses, porque seu desafio é uma batalha individual entre o humano e ela, além do fato de tirar uma derrota ao invés de dar uma vitória como nos outros jogos. Para Nell conseguir essa oportunidade, Faye vai usar como ficha uma de suas vitórias, o que deixa a garota bem preocupada, porque se ela não conseguir vencer vai ter prejudicado o cara. Porém, apesar do risco, Faye não demonstra nenhuma preocupação, o que fazem Pearl e Nell de estranhar, já que a taxa média de vitórias nos jogos dos deuses é de 11%, sendo 10 vezes mais pesada do que uma derrota. Além disso, Faye já venceu 6 vezes, estando bem perto de realizar seu sonho de zerar os jogos com 10 vitórias. Mesmo assim, Faye diz que Nell não tem que se preocupar com nada, porque ele tem uma ideia. Pearl fica feliz e deduz que o cara tem um plano secreto para vencer ou descobrir quais jogos a apostadora poderia escolher. Porém, Faye diz que não é nenhuma das duas opções, mas ele não pode explicar ainda a sua ideia, porque não tem certeza se vai dar certo, já que é a primeira vez que disputa com a deusa. Em seguida, Faye pergunta para Lisha se ela se importa caso Nell não consiga vencer, e ele fique sem uma de suas vitórias. A antiga deusa diz que não liga para isso, porque a garota vai conseguir, e se ele tem uma ideia para ajudar ela, deve tentar. Nell agradece e fala que vai fazer o seu melhor. Lisha então diz que é impossível perder depois de tantas expectativas de tempo investido. Afinal, eles até cancelaram o campeonato de jogos para dar essa chance a ela. De repente, Nell desmaia de tanta pressão que sentiu pelas falas da antiga deusa, que nem percebeu que estava pressionando a garota. Chegando na filial Ruin, o grupo se encontra com a gerente Miranda, que já cumprimenta eles parabenizando Pearl pelo ótimo trabalho nos últimos jogos. Em seguida, Nell entrega uns bolinhos que trouxe de Maurá de presente para Miranda, como um pedido de desculpas por estar incomodando ela. A gerente agradece e diz que ela deve dar o seu melhor e voltar aos jogos. Então Miranda pergunta quando Nell quer desafiar a apostadora e a garota responde que assim que for possível. De noite, no dormitório feminino, as garotas da equipe se reúnem no quarto de Pearl. Enquanto ela e Nell aproveitam uma bebida juntas, Lisha curte o conforto da cama da amiga, que explica que economizou seu salário para conseguir ela. Pouco depois, a antiga deusa acaba pegando no sono e Nell agradece Pearl por estar sendo tão bem recebida na filial deles. Então Pearl comenta que Faye e Lisha são seus objetivos, porque os dois são admirados por pessoas normais como ela, e por essa razão, é bom ter alguém como Nell por perto, para que elas se esforcem juntas. Nell fica tão emocionada com as palavras da Pearl, que solta sua bebida para dar um abraço na garota. Ela também comenta que as duas precisam crescer para que possam ajudar Faye e Lisha. Pearl concorda, mas diz que antes disso, as duas precisam de um banho, já que tinham ficado sujas da bebida que Nell derramou. Lisha, que até então estava dormindo, acorda rapidamente ao ouvir a palavra banho, e Pearl pergunta se ela quer se juntar às duas. A antiga deusa nega o convite, dizendo que se lembrou de algo que tinha que fazer e sai do quarto, o que faz Pearl estranhar, porque ela sempre se lembra de um compromisso quando toca no assunto de banho. Então Nell aproveita o conforto da banheira de Pearl quando sua amiga aparece para se juntar a ela. A garota na mesma hora se assusta com as curvas de Pearl e começa a sentir inveja, o que faz ela perceber que aquela é a razão de Lisha fugir toda vez que ela toca no assunto de banho. Para ajudar na autoestima da amiga, Pearl elogia as coxas de Nell, o que acaba dando certo. No dia do jogo, a equipe se prepara para conhecer a deusa. Faye estranha o fato de não ter câmeras para filmar a partida como nos outros jogos dos deuses, e Miranda explica que as lentes divinas não funcionam com a apostadora, o que demonstra que ela é uma deusa que gosta de disputas individuais e não permite influências externas. Nell promete que vai ganhar custe o que custar, e o grupo passa pelo portal, que leva eles até uma pequena sala de cassino enferrujada, sendo bem diferente do que todos estão acostumados a ver em Elementos. A garota procura a apostadora enquanto pergunta por que ela escolheu um lugar tão pequeno para jogar. Uma voz responde que aquele é um local onde o coração é refletido, ou seja, o coração de Nell criou aquele pequeno quarto. Em seguida, a apostadora aparece possuindo a mesma aparência da jogadora e
explica que aquela sala é a materialização da insegurança dela, que possui uma luz forte por ser assim que ela deseja o futuro. A apostadora fica feliz com a qualidade da mesa e comenta que Nel parece ter a determinação para jogar com ela, o que a deixa feliz já que faz um bom tempo que a deusa não é desafiada por humanos. Depois, a apostadora se apresenta como Gremoire, a deusa polimorfa. Ela explica que é chamada por muitos nomes como Metamorfo, Mímico, Doppelganger e vários outros 200 nomes que os humanos já deram a ela no passado, sendo que a apostadora é um deles. Faye pergunta se a deusa prefere ser chamada de Gremoire, mas ela se mostra indiferente quanto a isso. Então o cara vai direto ao assunto e confirma o fato da Nel ter uma derrota anulada caso vença uma partida individual. A apostadora confirma e explica que ele pode apostar quantas vitórias desejar. Sem hesitar, Faye aposta 3 de suas 6 vitórias, o que faz Nel e Pearl protestarem na mesma hora. O cara explica que já tomou a sua decisão, porque daquela forma, se Nel vencer, vai de 3 para 0 derrotas. Pearl confirma, mas faz questão de lembrar que caso ela perca, ele vai ter menos 3 vitórias. Faye continua não dando a devida importância, o que faz a garota tentar recorrer à ajuda de Lisha. Porém, a antiga deusa, assim como Faye, não demonstra se preocupar nem um pouco com os riscos, e assim a apostadora aceita o desafio, se perguntando se já teve algum humano que apostou tanto com ela. Enquanto isso, Nel, que já estava nervosa e se sentindo pressionada, se sente ainda pior com o fato de saber que caso não consiga vencer, vai ter feito Faye perder metade das suas vitórias. Em seguida, a deusa revela que o jogo será poker, por conta da Nel tá mais acostumada com os jogos humanos e também por ela estar de bom humor, por conta do tempo que não recebe visitas. Depois o desafio começa e a apostadora proíbe qualquer tipo de fala ou torcida da equipe. Então os três observam a partida silenciosamente e com atenção enquanto Nel distribui as cartas e diz que não pode perder, porque não quer trair as expectativas de Faye. Em seguida, a deusa usa seus poderes para fazer as cartas flutuarem, para que as duas não tenham o trabalho de ficar segurando o baralho. Nel analisa suas cartas e observa que tem um par de 5, o que significa que se conseguir mais um vai obter uma trinca. Então a garota decide trocar 3 das cartas, mantendo somente o par em suas mãos, e a deusa toma a mesma decisão, o que faz Faye perceber que a adversária também deve ter um par. Lisha também observa que Nel possui um par fraco, o que torna pequena a possibilidade da deusa ter um par menor. Depois, a apostadora deixa Nel escolher primeiro quantas fichas apostar, e a garota escolhe gastar 2 fichas. Em seguida, Gremoire aposta todas as suas fichas, mostrando que não recebeu seu apelido de apostadora à toa. Essa atitude deixa Nel bem segura, porque a deusa demonstrou estar bem confiante com a mão que possui. A garota percebe que só tinha 2 chances: apostar tudo também, fazendo o jogo terminar com apenas uma rodada, ou desistir, o que faria ela perder suas fichas apostadas, mas deixaria 3 para prosseguir a partida. Nel avalia a situação com cuidado, se perguntando se a apostadora estava apenas blefando, ou se de fato tá com uma mão boa. A garota então lembra das consequências que teria caso perdesse, e decide desistir da aposta. Em seguida, as duas revelam as cartas que tinham, e Pearl fica aliviada por ver que Nel tomou a decisão certa, porque caso tivesse prosseguido com a aposta, teria perdido o jogo. Na segunda rodada, Nel recebe outras 5 cartas, ganhando uma mão ainda pior do que a anterior. Por esse motivo, ela decide trocar 4 cartas da sua mão, ficando somente com o As, por ser a melhor do jogo. Enquanto isso, a deusa opta por trocar apenas uma carta, o que deixa a garota bem nervosa, porque essa decisão mostra que sua adversária já deve possuir 4 combinações. Nel fica aflita e pensa em tentar um blefe para fazer a apostadora desistir, mas chega à conclusão que caso ela tenha uma trinca, o seu plano não funcionaria. Então a garota decide apostar 2 fichas, para mostrar confiança. Mas antes mesmo de terminar sua frase, a deusa aumenta a aposta, o que obriga Nel a apostar todas as suas fichas para poder prosseguir. A garota fica com receio de perder e acaba desistindo, assim como fez na primeira rodada. A deusa lamenta a decisão e revela que na verdade não tinha nada em suas mãos, o que significa que Nel teria vencido se tivesse prosseguido com a aposta. A jogadora fica confusa, porque a deusa tinha trocado só uma carta anteriormente, mesmo não possuindo uma mão boa. Sua adversária explica que não importa as cartas, porque percebeu que se blefar, Nel desistiria, porque ela não quer vencer. A garota começa a discordar e a deusa explica que antes do jogo começar, ela disse que não pode perder, ao invés de dizer que vai vencer, o que demonstrou o medo da derrota maior do que dos riscos que são necessários para vencer. E assim as duas vão para a terceira e última rodada, onde Nel aposta sua única ficha e torce para receber uma mão boa. Infelizmente ela não recebe nada de valor, mas percebe que ainda tem alguma chance caso pegue um 3 ou 8. Então Nel escolhe trocar só uma carta e a deusa percebe sua intenção, mas explica que combinações assim são fortes exatamente por não serem fáceis de conseguir. Porém a garota continua com as esperanças de conseguir uma das 2 cartas necessárias para a vitória. Afinal, aquela era sua única chance de vencer. A apostadora observa sua atitude e lembra que os deuses sorriem para aqueles que realizam seus próprios milagres, e não para os jogadores que são encurralados e ficam dependendo de um milagre, como ela naquele momento. Nel ignora as palavras da deusa, mas acaba tirando um as do baralho. Então, sua adversária mostra que possui uma trinca, o que confirma a derrota
da garota. A apostadora diz que ao invés da Nel ter tentado evitar perder, deveria ter escolhido uma estratégia para a vitória. Afinal, ela perdeu a chance de blefar na rodada anterior e vencer. A garota fica tão abalada por ter perdido que acaba caindo no chão enquanto a deusa a chama de fraca. Com a derrota, a apostadora pega as 3 vitórias que Faye apostou na amiga, enquanto Nel iria permanecer com suas 3 derrotas. Então a deusa se despede do grupo e começa a ir embora. Mas Faye diz que ainda não acabou e lembra que falou pra Nel ir com tranquilidade antes da partida. Em seguida, o cara desafia a deusa para um jogo individual contra ele, porque tinha certeza que ela gostaria de continuar jogando. Para isso, sem hesitar, Faye aposta suas 3 vitórias restantes e diz que se vencer, Nel vai ficar sem nenhuma derrota. A apostadora aceita o desafio e destrói o local para criar um outro ambiente, de acordo com o jogador atual, escolhendo um cassino dos deuses chamado Três Trapaças. A deusa explica outra vez que aquele local muda e se molda conforme o coração do humano que desafia ela, e enfatiza o fato dela sempre analisar seus corpos, espíritos e até poderes que possuem. Porém, a apostadora, por algum motivo, não conseguiu refletir a aparência de Faye, e por isso escolheu a de uma humana que ela viu recentemente. Ela também explica que o jogo que vai desafiar Faye é chamado Três Trapaças por envolver 3 jogos, Caro Coroa, Poker e Babanuki, a qual ela vai utilizar apenas uma trapaça para vencer, e o objetivo do cara é descobrir qual é a trapaça usada. Depois, a apostadora diz que vai contar pro grupo de Faye a trapaça que ela vai utilizar, para que os dois só sigam com a partida caso as garotas aceitem o método. Lish aceita ouvir o que a deusa tem a dizer e cai na risada assim que escuta a trapaça que ela pretende usar. Todas as 3 concordam que Faye é capaz de desvendar o método que a apostadora escolheu, e o cara também aceita o desafio. Para darem início, os dois começam com o jogo Cara ou Coroa. A deusa deixa a Faye escolher a moeda, que pergunta se também vai poder jogar ela. Porém, a apostadora explica que para ser justa, vai deixar esse trabalho de croupier para as colegas dele, começando com Nel. A garota aceita a tarefa e decide usar seu pé para jogar a moeda para cima, já que sempre usa suas pernas por conta do Arize que possui. Nel também explica que quando ela chutar a moeda para cima, Faye deve fazer sua escolha e depois, para ser mais justa ainda, ela vai voltar a chutar a moeda. E assim, Nel joga a moeda para cima e Faye reflete que naquele momento não existe muito como a deusa possa trapacear, mas com certeza envolve uma forma de fazer ele errar a face da moeda que escolher. Então Faye escolhe cara e Nel volta a chutar a moeda pro alto, porém ela cai no chão com a face da coroa para cima. Ele observa que não houve nenhum movimento estranho vindo da deusa, dando a falsa sensação de derrota devido aos 50% de chance disso acontecer, apesar de saber que houve uma trapaça, já que seu objetivo é exatamente descobrir o método dela. Depois, os dois seguem pro jogo de pôquer e como Faye demonstra estar com pressa, por conta da gerente Miranda estar esperando por eles, a deusa decide não usar as fichas e fazer uma única disputa. Lisha escolhe ser a croupier dessa vez para fazer a distribuição de cartas. Ela confere se o baralho tá correto e sem nenhuma marca, enquanto Faye reflete que se ela tivesse feito alguma trapaça na moeda durante o cara ou coroa, deveria ter algo de suspeito nas cartas, já que a apostadora disse que ia utilizar a mesma trapaça nos 3 jogos, mas como Lisha não encontra nada suspeito, o cara considera baixa a probabilidade da deusa estar usando algum poder divino. Em seguida, as cartas são distribuídas e Faye observa que recebeu uma boa mão, e bastava trocar uma única carta para ganhar com Full House. Então o cara pergunta quem vai realizar a troca primeiro, e como a apostadora responde que tanto faz, ele pede para começar e troca suas 5 cartas, porque embora tivesse com uma boa mão, tinha que garantir que sua adversária não estava esperando pegar as próximas cartas do baralho. Então Lisha distribui as cartas e Faye volta a receber uma boa mão, mas mesmo assim a deusa vence, como já esperado. Faye tenta pensar em alguma trapaça que ela poderia ter utilizado naquela partida, que também possa ter servido no cara ou coroa, mas não consegue pensar em nada que encaixe nos 2 jogos. E assim eles vão para a última partida, Bananuki, um outro jogo de cartas. Dessa vez, Pearl fazia o trabalho de embaralhar e verificar se as cartas possuem algum indício de trapaça. Após fazer isso, a garota distribui 27 cartas para Faye e 26 para a deusa, o que faz o cara se perguntar a razão de ter recebido uma a mais. Como tava com mais cartas, para ficar mais justo, a apostadora deixa a Faye realizar a primeira partida, além de chamar a Pearl, que já estava saindo de perto dos dois, para ficar atrás dela como forma de dificultar sua trapaça. Pearl verifica a mão da adversária e avisa para Faye que não tem indício de marca em nenhuma das cartas. Em seguida, a deusa pega a carta coringa da mão do cara, o que o surpreende, porque ele pensou que ela fosse evitar fazer isso. Os dois continuam jogando e no final Faye percebe que tá em vantagem, porque se pegar qualquer carta da mão da adversária que não seja o coringa, a vitória vai ser dele. Porém, quando o cara escolhe qual carta quer pegar, ele acaba tirando exatamente o
Coringa. Faye fica sem entender como a deusa fez isso, porque sem a habilidade de prever, não teria como a deusa ter colocado a carta no local exato para ser escolhida, mas com essa trapaça não permitiria a vitória no jogo de cara ou coroa. Tendo finalizado os 3 jogos, a apostadora pergunta para Faye qual a trapaça que ela usou para vencer em todos eles. O cara pensa um pouco, revisando tudo o que aconteceu até aquele momento, porque como sua oponente é uma deusa, ela pode fazer literalmente qualquer coisa, apesar de saber que suas parceiras jamais aceitariam aquele desafio se a trapaça fosse algo que o humano não conseguisse desvendar. Faye fica um tempão pensando e depois pede para que a deusa jogue Babanuki contra ele mais uma vez. A apostadora enxerga aquele pedido como uma tentativa de Faye ganhar mais tempo por não ter encontrado uma resposta ainda, mas ele garante que no final daquela partida vai desvendar a trapaça que ela tá usando para vencer. A deusa aceita e assim como da última vez, Faye dá início ao jogo por ter começado com uma carta a mais. Os dois seguem a partida até que quase no final, a deusa diz que o jogo vai acabar como da outra vez, porque Faye vai voltar a pegar o Coringa. O cara discorda e diz que a vitória absoluta dela se foi. Em seguida, Faye consegue pegar a carta necessária para vencer, evitando o Coringa, o que deixa a deusa completamente confusa. Afinal, sua trapaça ainda estava em andamento e era para ser impossível ele fugir da derrota. Com o fim da partida, Faye revela que a trapaça da apostadora foi ter tido ajuda de fora, porque as garotas estavam manipulando a situação para ela vencer em todos os jogos. Lisha, como sempre, se diverte com a partida e pergunta como foi que seu amigo conseguiu descobrir. Faye explica que tinha certeza de que o método da deusa envolvia obrigar ele a pegar a carta Coringa, porém ela não podia influenciar em sua mão, o que levou ele a se questionar o motivo de Pearl, que estava responsável pelo baralho, ter entregado uma carta a mais para ele, mesmo que isso deixasse ele em desvantagem. O cara conta que isso fez ele começar a desconfiar das suas parceiras, e a partir daí, ele observou que Pearl sempre estava atrás da sua adversária, e poderia usar seu Arise para trocar qualquer carta que ele escolhesse pelo Coringa, o que garantia a vitória da deusa. Ao concluir isso, Faye percebeu que os outros jogos também foram manipulados por suas amigas, com cada uma indo exatamente no jogo que precisava para trapacear. Ele também explica que não foi difícil chegar a essa conclusão, já que a própria deusa avisou que sempre analisa tudo dos humanos, incluindo os poderes, o que significava que ela sabia os Arises de todo o grupo. Nel lamenta ter ajudado a apostadora a admitir que usou seu poder para manipular as rotações da moeda no cara ou coroa, assim como Lisha admite que manipulou a distribuição de cartas, para que a vitória fosse garantida para a adversária. Então a deusa pergunta como Faye conseguiu vencer na última partida, afinal a trapaça faria com que ele perdesse sempre. Ela questiona se Pearl não deixou de trocar as cartas de propósito, mas antes da garota responder, Faye explica que sua amiga não realizou a trapaça porque não podia, já que não consegue usar seu poder caso não tenha tocado no objeto em 3 minutos antes, e ele esperou esse tempo para fazer a jogada propositalmente, como sabia dessa informação. A apostadora observa que Faye enganou ela dizendo que queria mais uma partida apenas para observar, quando na verdade queria testar sua teoria, porém ela pensa que foi só questão de sorte ele não ter pego o Coringa, mas Faye explica que sabia a posição das cartas, porque a deusa não embaralhou elas como deveria ter feito, porque estava confiando plenamente na trapaça. Sem outra escolha, a apostadora reconhece a vitória de Faye e retira as 3 derrotas de Nel como prometeu. Depois a deusa pergunta o motivo de Faye ter falado anteriormente que não importa o que acontecesse, porque eles iriam ganhar de toda forma. Então o cara mostra que após Nel perder e fazer as vitórias dele abaixar para 3, todo o grupo passou a ter o mesmo número de vitórias, que ele ajustou propositalmente para que eles vençam juntos, como um time. A deusa compreende e pede pro grupo voltar mais vezes nela. Em seguida, os 4 voltam pro mundo real, felizes por Nel estar de volta aos Jogos dos Deuses. Mas antes de saírem para comemorar, eles decidem reportar a volta da garota para Miranda. Ao chegar na sala da gerente, o grupo encontra ela em uma reunião sobre um assunto urgente. Mais de 200 apóstolos foram forçados a entrar em um jogo de um grande labirinto, e já tinham se passado 57 horas desde então e nenhum deles retornou. Miranda explica para os 4 que foi definido um grupo de resgate emergencial para esse caso, e da filial de Ruin, o time de Faye foi escolhido. Pearl pergunta se dá para voltar ao mundo real caso eles não consigam vencer, e a gerente explica que diferente dos outros jogos, só é possível retornar ao conseguir a vitória, e exatamente por isso é permitido repetir o jogo quantas vezes quiser. Miranda também explica que existem 2 formas de resgatar o pessoal: zerar o jogo ou achar o item de salvamento do labirinto. Faye repara que o chamado obrigatório que aconteceu com todo mundo é bem diferente do que acontece normalmente, e Lisha concorda, porque não se lembra de ter visto algum jogo em que apóstolos de todo mundo se juntaram daquela forma. Então Faye reflete que ele tem que descobrir a intenção do Deus por trás do labirinto, porque caso contrário, ele vai poder fazer jogos desse tipo outras vezes. Mas de qualquer forma, Miranda diz que o objetivo do grupo é achar o item de salvamento e ajudar os jogadores que estão presos no labirinto. A gerente também pede desculpas por ter pedido isso logo após eles vencerem a apostadora, mas Faye diz que tá tudo bem e que ele vai jogar como sempre. E assim os 4 passam pelo portal, que manda eles para a seleção de dificuldades do jogo de labirinto. Uma das opções é a super fácil e a outra é a difícil, que o jogador terá que perder sua vida. Nel e Pearl
Pearl na mesma hora se interessam pela opção mais segura, mas diferente delas, Faye e Lisha escolhem se hesitar a opção mais difícil, porque existe a possibilidade de poder retornar ao mundo real somente quando vencer no modo difícil. Após selecionarem a dificuldade, aparece o número 0 na cabeça de cada um dos 4 e desaparece rapidamente. O grupo fica sem entender o que aquilo significava, quando eles são transportados para o labirinto em um campo bem aberto e tranquilo. Inicialmente, Pearl fica focada para não baixar a guarda e cair em armadilhas, mas muda de postura assim que vê várias macieiras. Faye aceita fazer uma pausa, já que eles estavam ainda no começo do labirinto, e seria uma boa ideia fazer uma reunião estratégica. Então Pearl, que estava com bastante fome, fica empolgada com a aparência perfeita das maçãs e se precipita ao se aproximar de uma sem o menor cuidado. Na mesma hora, a fruta voa na cara da garota, fazendo os 4 voltarem ao começo do jogo, o que leva a Faye a perceber que aquele labirinto vai dar trabalho. Enquanto isso, a apostadora volta a ficar entediada no seu mundo e se pergunta quantas décadas vai ter que esperar para que outro humano apareça, quando de repente ela recebe uma visita da deusa Ouroboros, que pergunta onde Faye está. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!